Pessoal, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez aqui na nossa cafeteria. Estou recebendo um cara internacional hoje. Vou passar os jogadores aqui, Prieto, que jogaram na Espanha, na Inglaterra, mas jornalista internacional, acho que é o primeiro que vem aqui. Fala, tudo bom, cara? Estou muito bem de te ver, muito feliz. Prazer estar aqui. A gente não conseguiu se ver muito, né? Só trombamos ali trabalhando depois que você saiu da ESPN. Pelo menos estamos aqui, vamos poder bater um papo aqui, aproveitando o seu canal. Aliás, sabe o que eu pensei agora, Jean? A gente não se encontrou muito e tal. Eu acho que no tempo que nós trabalhamos na ESPN, a gente nunca sentou para tomar um café e conversar tanto tempo quanto agora, antes do programa aqui. É verdade, é verdade. Verdade? É verdade. A gente só falava mais um pouquinho antes do programa, até porque, né, Preto, a gente fazia muito linha juntos. Que acaba tarde pra caramba. Que acaba tarde, e eu também, por morar do lado da TV, chegava em cima da hora. Então a gente acabava não se encontrar, mas nos jogos, né? A gente batia um papo no intervalo ali, mas de fato. Ele falou, o pessoal da ESPN, que ele chegava em cima da hora, é brincadeira. Ele estava no estúdio uma hora antes do programa. Eu moro do lado, né, Preto? Não tem risco de não chegar no trabalho, né? Então, assim, eu sempre falo isso pra eles, comigo vocês não precisam se preocupar, porque eu não vou poder dizer que furou o pneu, que tem trânsito. O programa vai começar, como é que a gente toca a campainha lá, bate palma lá que ele aparece. É isso. Aliás, obrigado, João Simões, Maluf, Pose, quem mais que eu agradeço? Acho que esse é o time, bom, né? Acho que tá bom. O Mickey também, né? O Mickey sempre, né? O Mickey, muito obrigado por deixar o Jean participar aqui da nossa cafeteria, desse bate-papo. Bom, o Jean é jornalista que todo mundo conhece, está lá na ESPN e torcedor da Roma. Aliás, esse negócio é curioso, cara. Você é muito torcedor da Roma, né? Cara, eu sou e eu não achava possível, sabe? Porque não é uma coisa, né? Não é que nem o time no Brasil, que você vai desde criança, que você tem uma relação. Eu achava pouco possível acontecer o que aconteceu comigo e a Roma, minha relação com a Roma, porque de fato foi um negócio que foi crescendo, eu já gostava da Roma, mas era desde quando você torce para a Roma? Então, eu vou te dizer que final dos anos 90 ali, né? Eu peguei ali final de 98, 99 e tal, inclusive o Scudetto, né, que depois vem no começo dos anos 2000. E quando eu morei lá em 2003, ali eu acho que o bicho pegou de fato, assim, acho que conviver com a relação que o italiano e com o romanista, o romano tem com o clube, viver aquilo de perto, a relação na cidade, ir ao estádio, ver a torcida, é muito emocionante. E aí tem várias coisas, você sabe, né, Prieto, com esse sobrenome, o italiano, ele tem uma coisa emotiva, né? Imagina, né? Imagina. E eu gosto muito dessa parte relacionada ao futebol lá. Então, as músicas que eles tocam antes do jogo, depois do jogo, as relações com os ídolos. Paixão total. Né? Num time que não ganha nada, vamos falar a verdade. Não fala assim. Então, tudo muito bonito e foi crescendo realmente. E hoje eu não perco um jogo da Roma. Você disse 2003, quanto tempo você morou lá? Eu morei 1 ano. 1 ano? Eu morei, na verdade, na temporada 2002-2003, né? Eu cheguei em setembro de 2002 e foi um ano ruim para Roma, quer dizer, então ainda teve isso. Não é nem que eu vi um time que estava jogando bem e tal. Foi uma temporada que a Roma terminou no meio da tabela. A única coisa legal que teve foi a despedida do Aldair. Que é um monstro lá, é um ídolo enorme. Lá e aqui. É exato. Mas acho que lá talvez até mais. Sabe que o Totti, para ele o grande ídolo... Totti é um outro capítulo, um cara que jogou na Roma. O Totti, né, que é o maior nome da história da Roma, enfim, campeão do mundo pela seleção italiana e tal, quando perguntaram para ele quem era o ídolo dele na Roma, ele falou Aldair, um zagueiro. Né? Você vê o tamanho eu acho que o Falcão foi maior que o Totti na Roma. Então, eu adoro o Falcão, né? Essa foi no peito? Mas assim, eu acho que o próprio Falcão hoje... Eu acho que hoje o próprio Falcão sabe que o Totti... Você sabe que eu tenho uma camisa autografada na minha casa, enquadrada, que é do Falcão. Do Falcão? Do Falcão. Mas acho que ele mesmo sabe que o Totti se tornou uma lenda, até por ter passado a vida toda no clube, ter recusado o Real Madrid, essas coisas. Né? É verdade. E, Jean, o que você foi fazer em Roma?
Então, cara, E isso como é que foi essa história? Essa história foi... Eu trabalhava na Placar, né? Tá. Que foi onde eu te conheci, né? Sim, a gente fez a Casa Placar juntos, né? Na Alemanha, na Copa da Alemanha. Na Copa do... A gente se conheceu em 2006, né, pessoalmente. Exatamente. Acho que ali talvez a gente tenha conversado mais, mas faz tanto tempo, mas né? Mas foi menos que um cafezinho aqui. Pode ser, é verdade. Mas ali foi legal, né? Aquela passagem. Eu trabalhava na Placar. Eu tive uma passagem muito breve pela Placar ainda como estagiário, daí eu fui para o IG, voltei para a Placar, e quando eu volto para a Placar, eu volto com uma promessa dessas coisas que a gente, né, sabe, promessas financeiras, de contratação, de não sei o quê. E que acabou não rolando, porque baixou ali uma consultoria, aquelas coisas que dizem, não pode contratar mais ninguém. Aí eu tava meio de saco cheio disso tudo. Aí eu fui falar pro Serginho Xavier, né? Grande Serginho, nosso amigo. Fui falar pro Serginho, que é nosso amigo e tal. Eu falei, Serginho, é o seguinte, Cara, eu queria morar em Roma, sempre tive isso, já tô com 29 anos, isso eu já tava com 29 anos quando eu fui morar em Roma, né? E falei, cara, como não tá rolando, as coisas não estão rolando aqui, eu vou cometer essa loucura aí, vou com 29 anos, meio que largar tudo, vou para lá, vou para Roma e vou morar lá, e se eu tiver que trabalhar de garçom, eu trabalho de garçom e tal. Aí eu acho que o Serginho tinha um pouco a culpa de não ter me contratado, porque a promessa tinha sido dele, ele não tinha culpa. Preciso resolver essa história. Aí ele falou, vou te falar uma coisa, eu cuidava muito do site naquela época, né? Aí ele propôs o seguinte, ele falou, vou te falar uma coisa, se você conseguir fazer com que o site possa ser alimentado e abastecido de fora da Abril, porque na época não dava, era ainda primórdios da internet e dos sites, né? Se você conseguir fazer isso funcionar, para mim você continua trabalhando, não posso aumentar o salário, mas você continua trabalhando para a gente. Opa. De Roma. Cara, aí você imagina, né, Já Prieto? chego em Roma jornalista. Não, é isso. É um correspondente lá, né? E aí eu me matei com os caras da tecnologia lá, para eles resolverem esse negócio. Eles deram um jeito. Que não era tão fácil, não era tão simples na época, né? Na época não era. Eram umas os sistemas de alimentação do site não eram ainda como são hoje, né? Então não era tão simples, mas eles conseguiram fazer... E aí, cara, eu fui pra lá e foi maravilhoso, porque primeiro que você tem o fuso horário, né? Então, assim, eu acordava lá, sei lá, 10 da manhã, eram 5 da manhã aqui. Eu não sabia, isso é um prazer pra você? Acordar 10 da manhã é super, eu sou notívago, cara. Eu adoro acordar às 5 da manhã. Então, isso tá acontecendo comigo agora, Preto. Eu tô virando um cara que acorda cedo também, porque eu não consigo, mas eu tinha... Então você vai chegar lá ainda. Não, eu tô chegando já tô chegando. Talvez já estamos juntos nessa. Mas eu acordava tarde 10 lá, da manhã, E, cara, eu comprava o jornal, dava uma lida no jornal, aí eu olhava o que poderia interessar das notícias europeias para um veículo brasileiro, escrevia ali, né, consolidados... Futebol. Sempre futebol. Tá. Eventualmente, sei lá, quando teve o Masters de Roma, eu fui cobrir lá em loco... O tênis. Tênis. E aí era a Guga, né? Nossa, era uma época muito legal. Tênis brasileiro. Que hoje eu tenho um prazer de ver tênis tanto quanto futebol. Não vou falar maior que pega maior não dá, né? Não. Mas aí era isso, cara. E eu trabalhava diariamente fazendo as coisas dessa maneira, né? Reportando tudo. Dava uma geral também em relação às notícias, né, do jogo que tinha terminado de madrugada no Brasil, se tinha alguma entrevista que valia de alguma maneira repercutir, eu fazia, enfim, dava uma geral zona no site ali, deixava tudo bonitinho, então o site da Placar era o primeiro a ser atualizado, porque tinha alguém na Europa atualizando com as coisas que tinham de legal por lá e também eventualmente por aqui, e depois, cara, tipo, eu ficava meio livre no meio da tarde, pegava o ônibus que saía lá da Via Nomentana, onde eu morava, ia para o centro. Em Roma. Em Roma, cara. E passava as minhas tardes e noites no centro de Roma. Então, realmente foi um período maravilhoso. Cara. Mas eu vou entrar mais nessa história. Quero fuçar muito mais esse negócio. Você foi com 29 anos. Isso, 29. Né? E você morava onde?
Eu morava nessa via Nomentana, que é uma daquelas vias que, sei lá, liga... Não, sim, mas o quê? Uma casa, uma pensão, um apartamento? É um apartamento que foi duríssimo de conseguir alugar. Alugou? Porque quando eu fui mais para alguém? lá... Não. Então, quando eu fui para lá, eu fui com o Thiago Maranhão, que você conhece tão bem, né? Pô. Eu fui com o Thiago, mas o Thiago não tinha passaporte italiano. Então ele podia ficar 3 meses. E eu lembro que a gente começou a procurar, era setembro, em Roma, e é o período que os estudantes alugam tudo que tem de barato. Acaba. Então você não consegue. É uma cidade grande, porém é uma cidade com uma procura muito grande também. E a gente estava quase desistindo de morar em Roma. Procurando apartamento. Era tudo muito caro. Tá? Até que eu achei uma amiga de uma tia minha que é psiquiatra tal, e que conhecia. Psiquiatras têm sempre esses grupos de estudo tal, e aí, por indicação dela, a gente conseguiu esse apartamento super legal, num bairro super legal, que não era tão longe do centro. Claro que não era no centro, porque seria caríssimo, mas que era próximo do centro também, sei lá, meia hora de ônibus, tem isso. E aí, cara, fiquei lá durante esse ano, foi um período muito, muito bacana mesmo. Ô Jean, você era credenciado como jornalista? Você entrava... Eu vou te fazer pergunta que o pessoal quer saber. Você entrava no Estádio Olímpico pagando ingresso ou credenciado? Como é que funcionava? Era credenciado. Né? Você tinha que fazer, eu não sei se ainda funciona dessa maneira. Hoje eu sei que os times da Série A fazem os seus credenciamentos independentes, né? Quer dizer, então, e era assim... E eu tinha lá o contato com o assessor da Roma, na época, que era o Ricardo lá, que eu sempre... Então, quando a Roma jogava em casa, eu ia. A Lazio eu não ia, também não... Não ia por quê? Não interessava? Não é que interessava. Até tinha um jogador brasileiro que eu não estou lembrando, que eu cheguei a entrevistar, né? Eu entrevistava os jogadores brasileiros que jogavam na Itália naquela época. Eu lembro que o Filipão foi técnico da seleção portuguesa, né, naquela época. Sim. Fez um baita sucesso. E a estreia dele foi em Gênova, contra a Itália. Me lembro de ter ido nesse jogo também, que foi uma experiência legal ali. A estreia do Filipão pela seleção portuguesa contra a seleção italiana. Encontrei o nosso saudoso Acas Felliger lá. Tomamos um vinho antes do jogo. Que era assessor do Filipão. Isso, que era o assessor do Filipão e tal. Então, assim, era uma coisa muito legal, sabe? Porque eu tinha coberturas específicas e eventuais, evidentemente. A rotina era aquilo que eu te falei. Mas era uma... E aí eu morava em Roma, né, Prieto? Que não é nada mal. Aí comida legal, vinhos, sorvete. Exato. Tudo maravilhoso, futebol, tradição, história. Por que você voltou? Pois é, eu voltei porque... Pois é! Você sabe que eu me perguntei muito na época. O teu pois é já foi a resposta. Porque eu tinha... É que assim, eu também não dava para ficar naquele esquema com a Placar, né? Que eu, assim, eu acho que profissionalmente... E talvez tenha me faltado isso. Eu me lembro que tinha um cara da La7 que era brasileiro, que era quem comandava as transmissões do futebol brasileiro na Itália, e eu fui muito preguiçoso, eu vou te dizer. Eu estava tão feliz em Roma que eu acho que eu devia ter talvez batalhado mais para, de repente, trabalhar por lá, construir outras coisas, né? Construir coisas por lá e tal. E acabou que eu achei que eu precisava voltar aí por questões profissionais também, porque não dá para ficar naquele esquema, né? Enfim, o dinheiro era meio contado, né? Para pagar um aluguel em Roma. E eu ainda gostava de viajar final de semana, pegar um trem, ir para um lugar ou outro e tal. Então, assim, não dava para fazer isso o tempo todo. Eu precisava tocar a vida, né? Eu não fui com 19, 20 anos, né, Fred? Você estava com 29, né? Exatamente. 29, você falou. Então, eu já fui, aí eu achei que era o momento de voltar e, enfim. Mas não me arrependo, não, porque também correu tudo bem. Eu conheci o Jean, como a gente mencionou aqui no começo, num trabalho que eu fiz para Placar, uma casa em Colônia, na Alemanha, durante a Copa de 2006. E quando eu conheci o Jean, já sabia quem era o Jean Oddi, já era grande em 2006, e sabia dele, torcedor, pela Roma, mas outras vezes ouvi falar que ele era um apaixonado pelo Totti. Pô, o cara não fala mal do Totti perto dele,
que você vai arrumar uma baita confusão para a vida toda. Por quê? Não é um exagero. É um exagero? Não fala mal do Totti. Não, mas de fato, para mim, acho que é o cara... Tem vários aspectos, acho. Primeiro, o tipo de jogo. Eu acho que assim, o jogador de futebol que pega a bola, que enfilera 3, 4 jogadores, e que faz, é maravilhoso, é muito legal tal. Mas talvez eu tenha uma admiração menor por esse cara que faz uso de um instinto e de uma qualidade inata para sair, do que o cara que joga para o time no sentido de, às vezes, dar um toque na bola, mas o toque que muda todo o jogo, o tempo todo. É aquela coisa de ter, sabe a coisa do olho nas costas? De dar um passe de calcanhar, de às vezes dar um tapa de primeira, não precisa parar a bola, ficar... Né, fazendo um gênio. É isso, a coisa de... E acho que isso que ele fazia, tanto que se você procurar no YouTube, tem umas coletâneas, vários jogadores têm coletâneas de gols, né? Sim. O Totti tem algumas coletâneas de passes de primeira. Passes. Assim. E às vezes assim, é uma loucura, porque é passe no grande círculo, que o cara dá um passe, dá um tapa na bola, ela vai e cai no pé do atacante lá na frente. Eu acho muito bonito. Eu gosto disso, desse tipo de jogo, dessa coisa coletiva. E claro que a história do jogador que nasce torcedor de um time, que é gandula de um time, que vai para a arquibancada desse time, que depois vira jogador profissional por esse time, capitão, o maior artilheiro da história da Série A pela equipe. Ídolo, conquistam, né? O Scudetto que... Né, a Roma tem 3 na história. É campeão do mundo pela seleção. E diz não ao Real Madrid, porque isso não é ele que disse, não foi a imprensa italiana que disse. O Florentino Pérez admitiu que ele disse não para o Real Madrid. O cara falou... Você imagina o que ele poderia ter ganhado a mais de dinheiro e, obviamente, de troféus, se o cara tivesse aceitado ir para o Real Madrid. Um dos maiores do mundo. E o cara disse não. Eu acho, cara, que é tão raro isso, é tão bonito hoje em dia, ainda mais no futebol mundial, esse tipo de história, que é um cara para ser admirado e respeitado do jeito que ele é, né? E emocionar as pessoas do jeito que ele emociona. Eu tive o privilégio de comentar a despedida dele e foi legal. Talvez tenha sido, para mim, cara, de jogos, né? Apesar de ter feito jogos grandes, Copa do Mundo, em loco e tudo mais, aquele jogo... num estúdiozinho daquele, sabe aqueles estúdiozinhos? Você já viu, né? Com um monte de cabo caindo da ESPN. Nós fizemos juntos uma final de Copa do Mundo. É verdade. A gente estava junto naquele. E, cara, talvez aquele jogo tenha sido o que mais me emocionou fazer. Na despedida dele. Porque era, cara, ver aqueles marmanjos do meu tamanho chorando de soluçar. Era muito legal, cara. Assim, foi um negócio que... E, obviamente, me remeteu ao período vivido em Roma. E tudo mais. Ô, Jean, eu não gosto muito de comparações, mas o público gosta. Claro. Quem que se aproxima do Totti do futebol brasileiro? Eu digo se aproxima porque não existe igual, né? Semelhança. Cara, é uma boa pergunta. Eu preciso pensar um pouco, porque... É isso, vamos pensar. Alguém que seja... Que não seja, quer dizer, Porque é diferente, né? Você falou de característica dele. Isso, é uma coisa... É diferente, né? De toques, né? De meias... Ronaldinho Gaúcho, não. Não, acho que não, porque o Ronaldinho... Outro tipo de jogo. O Ronaldinho é isso, o Ronaldinho é o cara do drible, é o cara né? Não é o cara do passe, é o cara É claro que é do passe também. Um cara como o Ronaldinho é um cara muito acima da média. Mas acho que a gente... Sócrates. Então, o Sócrates acho que mais. O Sócrates a coisa do passe. Inclusive, os passes de calcanhar, né? Eu falei dos passes de calcanhar. Mas não pensei lá, agora que eu estou tentando achar aqui para te ajudar. Aí, como eram outros tempos, né? Porque o Totti acho que a gente chama mais de um meio atacante, né? Tanto que quando ele joga na Roma como centroavante ali, ele já estava mais para a parte final da carreira. Ele joga como centroavante e ele ganha a chuteira de ouro da Europa, né? Aquele prêmio que é concedido a quem faz mais gols contando todas as ligas nacionais, evidentemente cada liga com o seu peso, né? Então, sei lá, Itália, Alemanha, Inglaterra, Espanha tem um peso maior do que as outras ligas, tal, mas ele ganha isso, quer dizer, quando ele é colocado para ser atacante. Então, acho que nesse aspecto, aí já o Sócrates
não se assemelharia tanto, entendeu? Então é o que você falou, assim, é um cara que acho que tem a qualidade do meio atacante, mas tem a qualidade daquele volante com qualidade de passe e tal. Ele é bem completo mesmo. Você disse que você foi cobrir o jogo Itália e Portugal. Portugal, isso. Que era a estreia do Filipão no comando da seleção Isso, portuguesa. foi o primeiro jogo, que foi 1-0 para a Itália. É. E lá você torceu para a Itália ou para o Filipão? Ah, cara, ali... Não deu para torcer. Ali acho que eu não torci Não muito, mexeu, não. Porque eu gosto muito do Filipão, né? Eu ia falar gostava porque o evento é no passado. Mas eu gosto muito do Filipão, mas muito mesmo. Assim, é um cara sempre... Toda vez que a gente conversou, é um cara autêntico, é um cara... Você pode discordar de inúmeras coisas, né? Que ele diz ou que ele faz... Mas isso não te impede de gostar da pessoa, né? Claro, eu acho que... Claro. Erra também. Exato. Tem coisas que ele fez já que não foram tão legais. Perfeito. Ok. É isso. Mas é um cara muito legal e eu torcia muito por ele. E eu tava vendo o jogo com a Cássio também, né? Imagina você ficou torcendo pra Itália lá. Era um amistoso. Talvez, eu acho até que, assim... Talvez eu estivesse torcendo até mais pelo Filipão naquele caso, porque também o que ia mudar um amistoso? Se fosse a Itália jogando a repescagem, querendo ir para a Copa do Mundo, aí era diferente, né? Mas hoje, você brincou também, o meu nome é Giacopini Prieto. Então, o Giacopini eu não sabia, eu estava falando pelo Prieto mesmo. Giacopini, Nivaldo Giacopini Prieto. Tem muito de italiano, família da minha mãe, parte da família do meu pai também. E eu adoro a seleção da Itália. Adoro. Porra, agora como eu tenho sofrido com essa seleção, cara. Tá difícil mesmo. O que aconteceu com o nosso futebol italiano? Pois é. Acho que... Possível, cara. Tem vários problemas ali, né, Prieto? Eu acho que assim, a Itália pode ir para a terceira Copa ausente agora. Vamos esperar para ver. Mas acho que assim, na primeira faltou treinador. E é uma loucura que tenha faltado treinador justamente quando... a Itália tem uma das principais escolas de técnicos do mundo. Sem dúvida nenhuma, ainda hoje. Também acho isso. Então, assim, não podia faltar técnico. E tudo bem, aí tem uma coisa do sistema, de dar um azar também, né? Como deu azar de novo, né? Porque assim, ninguém caiu num grupo tão complicado ou com um rival tão forte quanto a Noruega, das grandes seleções de novo. As eliminatórias lá são complicadas, são bem diferentes daqui da América. Eu diria que elas podem ser complicadas, né, Prieto? Depende muito do sorteio. Sim. Porque para Foi o caso da Itália. Foi o caso da Itália mais uma vez. Então, assim, de fato, na Copa passada foi contra a Espanha, quer dizer, caiu no grupo da Espanha. Foi pior. Exato. Tinha sido Foi pior. bem pior. Mas, enfim, acho que tem uma série de questões aí. E o louco é que hoje você olha e o time, jogador por jogador, cara, eles não é ruim, não. Não, tem um elenco bom. Talvez tem uma safra boa. Atacante, mas, assim, se você olhar o nível dos defensores e dos meio-campistas, é uma seleção boa, com um bom potencial, pelo menos. Claro. Boa não dá para dizer, mas é com bom potencial. Não, eu acho boa. Eu acho uma seleção boa. Você pode pegar uma prateleira... Você é um entrevistado, a gente começa a discutir vamos conversar. Mas você pode pegar numa prateleira e discutir as grandes seleções, se a gente for apontar quem são os favoritos a conquistar a Copa do Mundo. Eu poria ali a França, a Espanha. Isso. Talvez a Itália não fique. Talvez ela não fica na primeira prateleira. Não. Mas eu acho que a segunda prateleira não está tão distante da primeira. E eu poria ela ali. Eu acho que sim, quer dizer, pelo potencial. Até pela forma de disputa da Copa do Mundo. Isso. Você entendeu? Porque, perfeito. Como acontece? Se você falava, a Copa do Mundo é pontos corridos, não dava para a Itália. Sim, obviamente. Sim. Mas você tem razão. Como, de repente, não teria dado para a Argentina na Copa do Catar. Exato. Né? Exatamente. Porque é isso. Qualquer torneio de mata-mata abre essa possibilidade para equipes menos fortes. Mas estou de acordo com você. Assim, ela não está de jeito nenhum no patamar das primeiras, mas não está muito longe de um segundo escalão, se ela conseguir chegar à Copa do Mundo. Eu diria para o nosso amigo, por exemplo, Rodrigo Bueno, que ela está melhor que a Holanda. A Holanda... Aí acho que tem uma coisa... tem muita gente que odeia esse papo de camisa, né, Prieto? Mas, de fato, cara, quem poderia imaginar a Itália ganhando a Euro em 2020? Pois é. 2021, né, porque foi a Euro da pandemia. Mas quem poderia imaginar? Aí tem uma coisa de que os caras são grandes, de que essa camisa ela impõe um respeito, mesmo não indo a 2 Copas do Mundo. Sim, isso tudo continua existe. sendo gigantesca. Assim como a seleção brasileira.
Falar, a seleção brasileira não é favorita a vencer a Copa do Mundo. Então, eu acho que não é a favorita, mas é perfeitamente possível que chegue até lá. Você acredita? Acredito bastante, viu? Bastante? Eu acredito. Eu acho que... você está falando que o técnico é italiano. Não, nem é por... Mas, não, quer dizer, talvez eu esteja falando hoje por isso também. Primeiro porque eu acho que houve uma evolução. Claro. E segundo porque eu acho que existe um respeito. A evolução do futebol ou de ter contratado o Ancelotti? Então, acho que houve a evolução do futebol, mas assim, a evolução de contratar o Ancelotti é indiscutível. Lógico. Porque a gente vê que os técnicos que estavam lá, e eu não estou diminuindo, quer dizer, é óbvio que eles têm tamanho menor do que do Carlo Ancelotti. Lógico. Mas eu acho que para a seleção brasileira... E não é demérito nenhum. O que não é demérito nenhum, porque nós estamos falando de um dos maiores técnicos da história do futebol. Todos os tempos. É o cara que mais ganhou Champions League, é o técnico mais vencedor de Champions League. É o único técnico a ter vencido todas as grandes ligas da Europa. Indiscutível. Então ele é indiscutível. E eu acho que o Brasil precisava disso, Prieto. Aquela coisa de técnico ficar pequenininho diante de um ou de outro jogador, de ter... Aquela frase do Dorival, estou aqui guardando o time, montando o time para quando eu tiver o Neymar. Não existe falar um negócio desse. Assim, eu tenho todo respeito pelo Dorival, pelo profissional que ele é, mas não existe falar uma coisa dessas. Sobretudo de um jogador que não jogava futebol há quase 2 anos, naquele momento. Você não pode falar isso, quer dizer, você não pode... Mas eu entendo que nenhum técnico da seleção brasileira dos últimos, por melhores que fossem, tinha o tamanho para chegar na seleção brasileira e dizer, tanto para a chefia, tanto para cima, como para os seus comandados, que eu vou fazer o que eu quiser aqui. Eu vou ter os meus critérios, eu vou tomar as minhas decisões e eu vou fazer o que eu quiser aqui. E eu vou assumir. Eu vou assumir. E ele vai assumir, claro. E a gente sabe que é ele que vai, o dedo vai ser apontado para ele. Pega a bola, pega o apito e fala que sou eu. É isso. Né? Ele tem tamanho para isso, ele tem competência para isso. E é importante numa seleção que seja assim, porque esse negócio de ficar com a seleção, cada um faz o que quer, ou você concede a chefia também, que, não, eu preciso que você chame tal, não chame tal, não estou dizendo que isso aconteceu especificamente, mas a gente sabe que tem uma maleabilidade maior em alguns casos, e certamente essa maleabilidade, embora o Ancelotti seja visto na Itália como um cara de composição, aqui ele tem um tamanho suficiente para fazer o que ele considera o melhor para o Brasil ir bem na Copa do Mundo. Ser campeão ou não ser campeão é difícil, né? Quer dizer, a gente sabe, Prieto, você falou, sei lá, a França e a Espanha. Se eu considerar a Espanha a minha favorita, tá? Para a Copa do Mundo, ela tem mais chance de ganhar ou de perder a Copa do Mundo? De perder. Sim. Né? Porque você tem a França, você tem a Alemanha, você tem a Argentina, você tem o Brasil, a Holanda, você tem a Holanda, a Itália. Assim, qualquer um vai para a Copa do Mundo com muito mais chance de perder do que de ganhar. Sim, e não pode ser só o título para dizer o seu trabalho foi bom. Mas eu acho que ele está fazendo tudo que ele considera o ideal para fazer o melhor trabalho possível. Você sabe que quando eu comecei a trabalhar com esse negócio de jornalismo, televisão e tudo mais, era muito comum se discutir demais, Jean, e você pegou essa época, não a mesma que eu, né? A Copa ali, 82, 86, era muita bronca com a convocação. Eu não tenho sentido isso de uns tempos para cá, de discussões, de faltou esse jogador, esse é um exagero, esse é demais. Você tem percebido isso ou estou isolado? Não, eu estou contigo. Eu acho que a gente não tem visto muita contestação de convocação. Por quê? Primeiro porque eu acho que, de fato, não há muito o que se contestar. Talvez o que se conteste mais, algumas pessoas contestam, não é o meu caso definitivamente, é a coisa com o Neymar, que me parece que nas últimas convocações não tinha a menor condição de ser chamado. Mas qual que é a pergunta que o Ancelotti está começando a cansar, e que ficou muito claro na última entrevista? É do Neymar. De resto...
Não tem nada que, como tinha em 82, né? O Jô Soares fazendo... Exatamente. Leva os Põe pontos, ponta, Tele! leva os pontos, Tele! Não sei o quê, tinha essa né? coisa, né? Já que você falou do Neymar e Ganso pro Dunga. Perfeito. Era uma cobrança. Isso, que eram jovens demais. Exato, exato. Então, assim, eu acho que sempre vai ter um outro nome. E claro que o Neymar, se estiver jogando, tal, vai ser esse nome. Eu acho que ele não vai de qualquer jeito. Isso é um grande mérito do Ancelotti. Porque pela primeira vez, talvez, o Neymar tenha acreditado que ele, se tiver com uma perna só, ele não vai para a Copa do Mundo. Porque o Neymar, ele achava... Ele tinha certeza que ele estaria na Copa do Mundo, mesmo que ele tivesse de muletas. Tá. E agora está claro para ele que não é assim. Não é bem assim. Que se ele quiser ir para a Copa do Mundo, ele vai ter que não apenas não estar de muletas, ele vai ter que estar bem fisicamente, mas ele vai ter que estar jogando, ele vai ter que estar num bom nível, ele vai ter que conseguir correr e mais. Vai ter que conseguir marcar também. Porque a gente vê os 4 atacantes lá na frente, né? Hoje o Brasil joga muitas vezes com uma linha de 4 atacantes. Cara, tá todo mundo dando combate. Atrás. Tá todo mundo... Então, assim... Não tem mais... O Matheus Cunha é um grande exemplo. Né? Perfeito, o Matheus Cunha, mas acho que todos, né? Todos, o Vinícius, o Rodrigo, o Rafinha, lá, quando o Estevão no lado, o Vinícius o Estevão não sai mais do time. Então, assim, eu acho que deve ter ficado claro, precisa ter ficado claro para o Neymar, embora ele tenha aquela turma que fica toda só dizendo que ele é o máximo, que você vai de qualquer jeito, que você é craque. Gênio. Inclusive na imprensa, né? Tem muita gente que faz isso também, que diz, não, esse aí com uma perna só tem que ir para a Copa do Mundo. Ninguém com uma perna só tem que ir para a Copa do Mundo. Né? Então, eu acho que assim, ele tem que conseguir jogar, tá num bom nível e entregar aquilo. Claro que ele é excepcional tecnicamente, claro que ele tá acima de qualquer outro jogador da seleção brasileira. Não sabemos ainda onde vai chegar o Estevão do ponto de vista técnico, mas acho que ele é acima. E é claro que ele, em forma, tem que estar, jogando bem, em condições, tem que estar. Mas ele tem que entender isso. E acho que talvez pela primeira vez tem um técnico que mandou o recado. Que tenha feito a ficha cair e dizer, ó, quer vir? Beleza. Mas não vai ser de qualquer jeito, não. E isso é muito bom. Pode ser muito bom para o Brasil. Né? Porque pode ser que te garanto que se o Brasil tiver o Neymar na Copa do Mundo, ele não vai ter o Neymar que estaria na Copa do Mundo se o técnico fosse o Dorival, se o técnico fosse o Fernando Diniz e tudo mais. Ele vai ter que ter o Neymar em melhores condições. Deixa eu ver se eu arrumo uma confusão aqui com você, uma discussão. Eu sei que discutir percentual é difícil de você, como é que eu posso dizer, aferir. Uhum. Né? É uma coisa muito subjetiva. Mas só para um exercício nosso aqui. O Neymar foi um jogador fora de série. Foi. Não está sendo por conta de sequência de lesões e de ausências. Uhum. Né? Com quantos por cento você convocaria o Neymar? Por exemplo, 100% é raro um jogador chegar a 100%. Sim, e ele não vai... É raro. Precisa ser... O que a gente está falando de 100%, Prieto? É o melhor Neymar que a gente já viu? Não, é que eu quero discutir com você, por exemplo... Por isso que eu falei, eu vou arrumar uma confusão com você. Eu quero discutir com você, por exemplo, o seguinte. Dependendo do jogo, um Neymar com condições de jogar 30 minutos, ele faria uma diferença no segundo tempo? Um jogo enroscado como foi contra a Croácia, tomando gol, de repente a entrada dele faria uma diferença. Se vira, exercício é para entrevistar. Cara, você, então, complicado. Eu acho que é claro que o Neymar, né, com condições de jogar, mesmo que 30 minutos, ele tem a capacidade de fazer a diferença. Isso ninguém pode negar, ninguém pode discutir. A questão é, hoje me parece que o Ancelotti não está afim, e ele foi perguntado sobre isso, sem citarem o nome do Neymar, ele foi perguntado, você levaria um jogador que tem condição de jogar 30 minutos ou um tempo? Ele falou, não, eu só quero levar para a Copa do Mundo jogador que possa jogar o jogo inteiro. Tudo bem, pode ser que eu leve jogador, ele ainda fez essa ressalva que eu achei bastante interessante. Ele falou, pode ser que eu leve um jogador que na primeira rodada da Copa do Mundo não esteja 100%, que não possa jogar 90 minutos. Mas se eu estou levando é porque eu acredito que
lá para frente, né? Ele vai estar. 2 ou 3 rodadas depois, porque também essa Copa do Mundo, vamos falar a verdade, né? Deram uma estragadinha na Copa, mas ele vai estar, ele tem que estar. Então eu acho que, assim, por mais que eu acredite que sim, o Neymar é tão excepcional tecnicamente que se ele tiver condição de jogar 30 minutos, ele pode fazer a diferença. Eu não sei se o Ancelotti leva um jogador nessa condição de jogar 30 minutos apenas durante a Copa toda. Eu continuo me impressionando como você é inteligente, cara. Obrigado, Prieto, mas... Você sabe por quê? É verdade, é verdade. Jogar o confete. Você é muito inteligente. E eu já tinha percebido isso nos tempos que estivemos juntos no estúdio, no Linha de Passe. Você sempre mostrou isso. Você respondeu muito bem a pergunta que eu te fiz. E mais do que isso, você trouxe a resposta pela boca do Ancelotti. Que é fundamental. Que é ele que decide, né? Não entendeu? É a gente, no fim. Então, se a gente começar aqui, como você, torcedor, porque tem a torcida não vai Neymar, tem a torcida vai Neymar. Tem dos dois lados. Tem. Então, eu acho que a resposta mais importante a essa altura do campeonato, no ano da Copa do Mundo, é a do técnico Ancelotti, que certeza absoluta a gente não tem de absolutamente nada na vida. Mas se tem algo que se aproxima muito de uma certeza absoluta, é de que o técnico da seleção na Copa do Mundo vai ser o Ancelotti. Essa a gente tem. Essa aí, né? Não tem, então, não existe nada, é isso. Então tá resolvido. É o que mais interessa, né, Preto? Então isso, foi a melhor resposta que eu já tive aqui. É verdade. Foi a melhor resposta. Você trouxe da boca do Ancelotti. Ó, isso e aquilo. Ponto. Neymar. Vamos ter que trabalhar pra caramba, Neymar. Agora você o Neymar falou, ajuda nós outro dia, né? Ajuda nós? Ele falou, Ancelotti, ajuda nós. O que eu posso fazer? Ele pode se ajudar também, né? Não vou falar, Ancelotti, ajuda nós. Ajuda nós, ô Neymar. É isso. Então a gente pedir ajuda a nós. Porque é óbvio que seria legal demais ter o Neymar, claro, que ele joga. Ele bem. Claro. Ele bem, lógico. Você falou da Copa, eu ia tocar nesse assunto com você. Eu estou preocupado. Eu estou preocupado com essa quantidade de seleções, se vai dar certo esse formato da Copa do Mundo. Estados Unidos, Canadá e México. Você parou para pensar já na combinação de resultados, da coisa afunilando, como é que pode ir para frente? Pode dar muita coisa ruim. Pode, mas assim, a questão, né, Prieto, é que assim, primeiro que ficou até mais difícil a gente querer fazer previsões de cruzamentos. Porque nós estamos falando de uma Copa do Mundo em que em 8 dos 12 grupos se classificam 3 de 4 times. Então, assim, primeiro que quando você tem classificação Os 8 melhores terceiros colocados também vão. E aí, quando você classifica os terceiros colocados, primeiro que a tabela já fica mais difícil de você querer fazer previsões sobre cruzamentos e tudo mais. Mas esse, para mim, nem é o problema desse novo formato. Eu acho que existem outros problemas. A FIFA, ela sempre se baseia muito e sabe que esse argumento dá certo, falando da democratização do futebol, do ineditismo, é isso. E aí vai pegar, né, todas as seleções que estão indo pela Curaçao, Cabo Verde, vai pegar essas grandes histórias, que é óbvio que são histórias que nos emocionam. Eu me emociono, tenho certeza que você também se emociona, sim. Mas eu acho que a gente tem que olhar um pouco para além disso. Assim, só o fato da gente se emocionar com a classificação deles já basta para dizer, puxa, que legal. Eu estou dizendo isso porque, assim, a gente sempre teve ineditismo, né? Toda Copa, uma ou outra, ok, você teve algumas Copas sem seleções inéditas, mas, assim, você sempre tem grandes histórias, então isso não é uma novidade. Você se emocionar com a seleção que nunca foi à Copa do Mundo, a Islândia recentemente conseguiu, né, feitos que a gente não imaginava que fossem possíveis. Tá? Então, essa argumentação do ineditismo, para mim, ela não funciona, até porque, do jeito que a FIFA está fazendo, daqui a umas 3, 4 Copas, não vai ter mais seleção inédita para se classificar. Porque nós estamos classificando quase um terço de todas as seleções filiadas. Vamos fazer a Copa do Mundo Série B. Mas né? É assim, acho que aí é uma questão que a gente tem que olhar. As grandes histórias, elas continuariam existindo de qualquer maneira. O nível da Copa na primeira fase é muito mais baixo agora. Isso para mim é indiscutível. Basta você procurar os grandes jogos. Legal, você vai ter um Uruguai-Espanha ali, você vai ter... Mas mesmo assim, qual a importância desses jogos? Vai começar em ponto neutro, marcha lenta. É isso, completamente marcha lenta.
você vai ter jogos que é legal, a gente vai ver, mas sabe que todo jogo vai valer muito pouco, porque classificam 3 de 4 em 8 dos grupos. Então, a importância dos pontos ali acaba sendo menor. E para mim, o mais grave de tudo, Prieto, quando você tem esse sistema de classificação de terceiros colocados, os grupos que jogarem no último dia levam uma vantagem enorme em relação aos grupos que jogaram antes, porque ele já vai saber a pontuação, o saldo de gols do terceiro colocado de todos os outros grupos. E vão passar dias, porque Isso. são muitos grupos. Isso, exatamente, porque do primeiro... Então assim, você vai ter... Aquele que joga o primeiro grupo, que é definido, ele tem uma bela desvantagem. O que é o último tem uma belíssima vantagem. Porque ele pode falar, pô, se eu perder de 4, tá valendo, Essa posso. é uma das minhas preocupações. Então assim, eu não gosto desse formato, eu acho que obviamente a FIFA vende a democratização do futebol, mas na verdade ela faz tudo o que faz por política e por dinheiro, como sempre, quer dizer, tudo em troca de mais votos em torno disso. E de mais dinheiro, e a gente muitas vezes cai nesse papinho que para mim é só um papinho mesmo. Não acho que a Copa do Mundo vá ficar melhor, porque tem agora 48 seleções. É claro que durante uma Copa do Mundo, como qualquer outra competição, você tem aquela questão de uma zebra acontecer. Só que nesta Copa do Mundo você abre uma oportunidade gigantesca de muitas zebras acontecerem, não é? E aí você pode ficar sem grandes seleções para a sequência de oitavas de final, quartas de final. Né? Porque sim, você vai ter um mata-mata antes, né? Você se refere à primeira, à segunda fase. Segunda fase. Exato, porque nessa segunda fase você vai ter esses confrontos de seleções fracas com seleções maiores. Sim. Que pode acontecer um acidente. E pode. E assim, tudo bem, aí vai ser uma grande história. Se Curaçao conseguir eliminar a Espanha, parabéns para Curaçao. Melhor para nós. Mas o provável é que Curaçao tome de 15 da Espanha, se a Espanha jogar com tudo que tem. Então, acho que assim, tem um pouco o Disney. Eu acho que a importância da qualidade esportiva numa competição de alto nível é algo relevante. Quer dizer, você tem que se importar com a qualidade do jogo, com a qualidade das equipes que vão ali disputar. Sim, a Copa do Mundo é uma festa de nações, eu amo o aspecto social, que também esse a FIFA se esforça para destruir no momento em que começa a criar 40 sedes, então aquela coisa das nações todas num espaço reduzido deixa de existir. 3 países. Exato, agora 3 países. 3 países. E depois na próxima, né, 3 continentes. Exato. Nossa, eu não consigo nem imaginar. Então assim, mas tudo isso para quê? Para na hora que o bicho pega poder vender a Copa do Mundo para quem paga mais, porque é óbvio que toda essa movimentação, tanto esta Copa feita agora, né, América do Norte, América Central, com México, Canadá e Estados Unidos, como a próxima, que deveria ser na América do Sul, né, o centenário, Montevidéu, né? Fazer Montevidéu. E aí tudo bem, amplia. Você não vai fazer uma Copa do Mundo toda no Uruguai, porque hoje, né, acho que nem estrutura para isso o Uruguai tem. Mas beleza, faz Uruguai, Argentina, Chile, Brasil, se for o caso. Coloca aqui no continente todo e faz uma Copa do Mundo aqui e depois se dá para Espanha e Portugal. Mas não, aí o que eles fizeram? Não, vamos resolver aqui a parada. A gente vai fazer uma Copa do Mundo que vai ser na América do Sul, na Europa, Espanha e Portugal, na África, porque a gente já mata o continente africano também, em Marrocos, porque depois eu posso dar uma Copa inteirinha para a Arábia Saudita. Arábia Saudita. Tenha santa paciência, né? Quer dizer, vamos, especificamente, o que a gente pode discutir com mais, eu não diria precisão, mas o grupo do Brasil, né, que é o que a gente já sabe que vai rolar, os adversários do Brasil. É para temer Marrocos? Eu acho que Marrocos é uma seleção muito respeitável, né? Você tem seleções ali de níveis diferentes. Marrocos é certamente a mais forte delas. Mas é o que eu sempre disse antes mesmo do sorteio, né? Na ESPN me perguntaram um vídeo com qual pode ser o grupo da morte para o Brasil, o grupo mais complicado. E eu ali tentando fazer esse exercício, né? Agora eu nem me lembro, mas acho que dava para ser Marrocos, estava
no pote 2, né? E a Noruega no pote 3, se não me engano, e você poderia ter a Itália, porque seriam 2 europeias no pote 4. Da repescagem. Que vem da repescagem. Ok, Noruega, Itália, Marrocos seria realmente... Aí seria um pouco demais. Assustador. Ali seria um pouco demais. Mas a minha visão era de que não dava para ter um grupo tão complicado, porque a gente está falando de uma Copa do Mundo em que vão se classificar 3 de 4 seleções, possivelmente. Sobretudo quando você tem uma seleção muito fraca na chave, se você mete uma goleada... Um Haiti. Exato. Né? Uma oportunidade. Uma goleada, garante. Você já garante provavelmente um terceiro lugar. Sim. Né? Você vai ter 3 pontos e um saldo de gols enorme, então... Assim, no fim das contas, eu acho bom para o Brasil que ele enfrente já uma boa seleção nessa primeira fase. Porque você ficar pegando só galinha morta ali e depois ter que jogar um mata-mata na fase seguinte, não acho que é legal. Então, enfrentar Marrocos te dá também essa possibilidade de se preparar, de ver o que está bom, do que não está bom. Defensivamente, a seleção é mais testada do que seria contra as outras 2 da chave. Então, eu acho que o grupo foi bom para o Brasil, ainda que, como você disse, Marrocos seja um adversário respeitável. Um adversário difícil. Ô Jean, você é acostumado à mídia impressa, né, que é onde a gente fala bastante de manchetes e tudo mais. Como é que você leria uma manchete mais ou menos assim? Corinthians, um ano fantástico. Tem que ter o olho, né, que a gente fala, né? Sim. Porque foi fantástico, eu acho que. Fantástico. Eu acho que foi fantástico esportivamente, né? É óbvio que a situação do Corinthians não é fantástica. Mas até por essas... Não é e não foi. E não foi. A situação exatamente. Administrativamente, financeira, impeachment, escândalos, fora polícia. De campo. Fora de campo a gente diria, Prieto, que foi isso, e é terrível. Mas até por isso o ano esportivamente ele foi fantástico. Porque também não dá para você exigir o quê? Que o Corinthians fosse campeão nos pontos corridos do Brasileiro? Não ia ser. Da Libertadores? Não ia ser. Mandou muito pouco na Libertadores. Se você olhar para o contexto, ganhar a Copa do Brasil, que é um campeonato importante, e ganhar um campeonato estadual em cima do seu maior rival, cara, é um ano fantástico esportivamente para o contexto em que o Corinthians está inserido nesse momento. Então, eu acho que foi fantástico. Mas como eu te disse, o olho tem que... O olho tem que explicar alguma coisa. Exatamente. Tem que contar alguma coisa. Exato. E é o que você menciona mesmo, né? Ganha o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras e atropela também na Copa do Brasil, né? Dificulta toda a situação. Eu acho que entra mais esse componente, já que você lembrou do Palmeiras, entra esse outro componente do sucesso do torcedor do Corinthians, do torcedor, que aí o torcedor a gente remete a resultado, né? De que o ano realmente foi, não diria perfeito, claro que não. Mas foi um grande sucesso para o time do Corinthians. Foi, acho que é isso. O contexto todo, acho que não dava para exigir muito mais ou esperar mais em termos de título, porque acho que os 2 outros títulos eram... Ok, a Sul-Americana, quando o Corinthians sai da Libertadores e cai para a Sul-Americana, aí tudo bem, o Corinthians teria toda a condição de ganhar a Sul-Americana também. Mas tenho certeza que se você perguntasse para o torcedor do Corinthians, na hora que o time está na Sul-Americana, você prefere a Copa do Brasil ou a Sul-Americana? Eles iam preferir a Copa do Brasil. Então, acho que olhando para esse contexto, para o momento que o Corinthians vive, para o fato que o Corinthians, dos rivais de São Paulo, foi o time mais vitorioso do ano, e isso não é simples hoje, né, na disputa com o Palmeiras, com as condições que tem, eu acho que foi um ano para se comemorar muito, o que, obviamente, é o que a gente sempre fala, não dá para esconder todos os problemas, todas as questões, não dá para começar a ser irresponsável por causa disso, porque a gente já viu muito clube se afundar, né, seguindo essa linha, mas que esportivamente é um ano para ser muito comemorado, eu acho que teve o errado que deu certo, e o Corinthians abriu o ano com um título e encerrou o último campeonato com um título muito importante que leva a equipe para a Libertadores da América. E com o Palmeiras, o que deu errado com o Palmeiras no ano? Então, é preciso olhar um pouco. Você sabe, né, Prieto? Eu sou dos caras que assim, tenta sempre ser o mais racional possível na avaliação
do que é o futebol, entender o que é o futebol. Então eu acho que existem dois aspectos para olhar para o ano do Palmeiras. O primeiro é, o Palmeiras chega à final da Copa Libertadores e o Palmeiras é vice-campeão brasileiro. O Palmeiras é vice-campeão brasileiro atrás do único elenco talvez melhor do que o dele. E perde a final da Libertadores para esse mesmo time. Então não tem nenhum absurdo aí, não tem nada de fiasco, não tem nada de fracasso, né? São as duas principais competições que foram disputadas. Nada de vexame. Não é que você caiu nas oitavas de final para uma equipe inexpressiva ou que tem aquelas que, sabe aquelas matérias que vêm antes, o salário do Vitor Roque paga o salário inteiro quer dizer, não foi isso, né? O Palmeiras faz uma campanha que acho que foi o melhor vice-campeão da história dos pontos corridos, mas tinha um time melhor do que ele. E o Palmeiras chega numa final de Libertadores que ele perde por 1-0, acho que jogando menos do que o Flamengo jogou, ainda que não tenha sido um grande jogo. Então, assim, méritos totais para o time que é melhor do que o Palmeiras e que tem um elenco mais forte. E não tem nenhum desastre, acho que no trabalho, nem de técnico, nem de diretoria, etc. e tal. Isso significa que não existem coisas que poderiam ter sido feitas de maneira diferente, que não existem coisas que você pode criticar da diretoria ou contestar em relação ao treinador? Não, acho que existem coisas que você pode discutir. Eu acho que a própria... Por exemplo, a reta final do Palmeiras que o tira talvez da briga pelo título brasileiro. Sequência de 6 jogos desastrosos. Isso. E é um momento em que, vale lembrar, a CBF marca as rodadas do Campeonato Brasileiro para a data FIFA. Sim. O Palmeiras sabia quais seriam os seus jogos, o Palmeiras sabia quais seriam os jogadores que ele perderia. E mesmo assim, o Palmeiras, ao contrário do Flamengo, que reclamou, que não queria, que não gostou, o Palmeiras, ao contrário, falou, tá tudo bem. Aí eu não sei se é uma questão política, de ficar bem ali com a CBF, de relações, a gente sabe que existe isso muito no futebol, mas eu tô pegando um exemplo, tá? Sim, acho que existem outras críticas pontuais que você pode fazer a treinador, que eu acho um baita treinador, mas existem contestações. Não acerta tudo, claro que não. É claro, e acho que ninguém acerta tudo. O Guardiola foi muito criticado em final de Champions League. Então, assim, acho um baita treinador, existem coisas para se contestar no trabalho dele. Que você vai contestar não quer dizer que você está certo e ele está errado. Sim. Mas acho que existem dúvidas que ele não tem respondido, né? Acho que isso... Ele tem dificuldade em debater. Então, e não era assim, né? Isso é muito lamentável que ele tenha... A gente esteve lá na final, né, em Lima, e a gente teve um momento de uma exclusiva com o Abel, e eu perguntei, falei, Abel, se você discordar de mim, tudo bem, só queria que você me respondesse. A impressão que eu tenho é que o Abel de 5 anos atrás era um Abel muito diferente do de hoje. Era um Abel mais receptivo, era um cara que dava aulas nas entrevistas, porque ele era esse cara que dava aulas na entrevista. Dava gosto de ver. Gosto de ver, era criticava. Legal, a gente fez muito programa junto, né? A gente elogiava durante, a gente falou, que bacana, que legal. Que boa entrevista. Lembra que a gente falava isso o tempo todo, Prieto? Sim. E hoje a gente raramente faz isso. Quando ele tá de boa, mas em geral ele é um cara reativo, ele é um cara que às vezes recebe uma pergunta normal, ele sai dando pancada em quem não fez nenhuma pergunta ofensiva, fez pergunta legítima, tal, né? Porque vocês sabem mais de futebol, eu sou técnico, vocês... Sabe, é uma coisa muito reativa que acho que acaba atrapalhando... E aí eu perguntei para ele isso, ele falou, não, olha, ele discordou, super educado, super no bem, de boa, não foi... Ele respondeu no estilo 5 anos atrás. Embora não tenha, e eu continuo achando, embora ele diga que não mudou, eu acho que ele mudou muito. Mudou sim, eu também acho. Muito. Também acho. Enfim. Mas você falou do Palmeiras de resultados, e eu concordo com você, um time vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores da América. As questões do calendário que você colocou, acho que faltou um tema, que você falou, tem um conjunto de coisas e tal. Eu acho que faltou um tema que eu vi que foi muito discutido, as contratações do Palmeiras. As escolhas de contratações, que não deram certo, Jean? Então, é que toda vez que se fala em contratação, eu gosto sempre de lembrar a história dos caras que fizeram o Palmeiras ter essa sequência
incrível de títulos e de conquistas. Rafael Veiga. Quanto tempo levou o Rafael Veiga para começar a jogar bola? Inclusive a sair do Palmeiras e voltar. Exatamente. O Gustavo Scarpa. Da mesma forma. Eu sempre brinco que se a gente pegasse a lista de dispensas da Mancha Verde, o time ali que ganhou duas listas de dispensas em algum momento divulgadas, ou aquele momento de vociferar o final de um campeonato estadual perdido por pênaltis e tudo mais, Dudu, vai embora, Dudu, não sei o quê. Se você pegar todos não, mas sei lá, 80%, 90% dos jogadores que fizeram o Palmeiras ganhar 2 Libertadores, né, e os brasileiros nessa era mais recente e tudo mais, todo mundo tinha sido dispensado pela... Então, assim... Gol de Breno Lopes. Então, o Rony que inclusive foi contestado, acho que... Porque o torcedor sempre quer que o cara não honre a camisa, né? Esse papo do honre a camisa. Rony a camisa, tem que Rony a camisa. Você quer alguém que honra mais a camisa que o Rony? Ele pode ter suas limitações técnicas, mas você tem que entender que o cara está entregando tudo ali dentro de campo. Então, a coisa da contratação errada, para mim, contratação errada, você diz que deu errado depois de 2 temporadas. Uma primeira temporada... Ainda mais quando é jogador estrangeiro, e o Palmeiras tem vários estrangeiros. O Giai que chegou, teve que pegar banco, aí teve bons momentos jogando. E aí se descobriu que o Giai, por exemplo, funciona bem o quê? Jogando como um dos 3 zagueiros. E mais do que jogando como um lateral. De fato. É uma descoberta que o tempo te traz. Então, assim, também ficar classificando como contratação errada o Sousa nesse momento... ou o Facundo, ou o Emi Martins, eu acho um pouco precipitado. O Vitor Roque, muita gente já estava reclamando. Sim. E aí hoje alguém... O Flaco Lopes... O Flaco é o melhor exemplo. Segundo semestre fantástico. Exato. Né? O Flaco é o melhor exemplo disso, porque o Flaco era um cara que estava todo mundo... Quando o River Plate fez oferta por ele, por que não vende? Não, como assim? O que o Palmeiras está guardando esse cara? Bom, aí a gente está vendo que o Flaco pode ser parceiro do Messi na próxima Copa do Mundo com a camisa da seleção argentina. O próprio Aníbal, que vai embora e que pisou muito na bola, de fato, porque aí eu acho que são erros... né? São erros mais contestáveis, né? De expulsão, você está falando? Exato. Acho que aí o erro do Campeonato Paulista ali a torcida xinga o Abel e tal, mas, cara, quando um jogador faz aquilo que o Aníbal fez, eu acho que aquilo sim é digno de punição, de multa e tal, porque você compromete o trabalho de todo mundo. Agora, ainda assim, é um grosso, é um jogador sem recurso, um cara que está na seleção argentina, às vezes jogando como titular, então eu acho que a gente precisa também ter um pouco de paciência, e paciência não é o forte do nosso futebol, né? Não é, do torcedor de um modo geral. Mas eu fiquei coçando a minha cabeça. Quando o Rony vai embora, eu manteria o Rony. Até o Mike. Até a saída do Mike. Eu falei, quem são os laterais do Palmeiras, né? Você tem o Piquerez titular. Reserva do Piquerez. Agora tem o Jefté, né? E que é outro que acabou de chegar também, que não dá para saber, né? Mas eu acho que até a saída do Mike. Então, foi equivocada. Saíram os dois, né? O Mike e o Marcos Rocha, e aí saem os dois e você acaba tendo... enfim, tudo bem, você contratou 2 outros laterais, e o Kelvin hoje é um cara mais ofensivo, já como a gente falou é mais defensivo, mas eu não vejo incoerências na montagem do elenco, sabe, Prieto? E acho que a renovação ela é necessária. Mas se um técnico ficar 5 anos, não tem jeito, ele vai ter que trocar todo mundo. Claro. Aí tem coisas que você pode discutir. Você citou o Rony, por exemplo. Eu critico muito as críticas ao Rony. Mas talvez não desse mais mesmo. Estava insustentável. Porque aí a gente também tem que considerar o contexto em que os caras trabalham. O contexto do futebol é uma coisa que tem me cansado muito, e acho que há muitos de nós que trabalhamos com futebol... É um contexto de extrema violência o tempo todo, é sempre uma cobrança, tudo é negativo, tudo é mais o prazer de gritar chupa na janela para o outro do que de curtir a vitória do teu time, de curtir os teus ídolos. Então, assim, eu acho que a relação que a gente tem com o futebol, ela tem sido, no Brasil especificamente, cada vez menos saudável. É uma pena, e acho que isso acaba contaminando todo mundo. Quando a gente fala do Abel Ferreira...
eu acho que de alguma maneira ele também é vítima disso. Eu não estou dizendo que o Abel é vítima, o Abel é vítima. Não, ele tem que entender. Mas de ser contaminado por parte dessa cultura, né? Perfeito. Ou da cultura ele e de todo modo mundo, geral. né? Eu espero que o Felipe Luiz, daqui a 2, 3 anos, se ele continuar no futebol brasileiro, espero que continue, que siga no Flamengo, eu espero que ele mantenha o que a gente está vendo nesse primeiro ano. Porque se a gente falava de um Abel brilhante lá atrás... 5 anos. Hoje, o cara que é brilhante para mim nas entrevistas, que fala coisa com coisa, que olha para o todo, que não olha só para o seu time e tal, é o Felipe Luiz. Né? Tomara que ele continue assim, porque o futebol, nosso futebol é uma máquina de dilacerar profissionais e pessoas. Ô, Jean, e essa discussão que eu vi bastante também com relação a grandes investimentos do Palmeiras, do Flamengo, e o campeonato vai começar e as pessoas já apontam. São esses dois que vão brigar no Campeonato Brasileiro, na Libertadores da América. A gente está correndo um risco de ter um 2026 de novo dessa maneira? Isso é bom? Então, me parece que sim. É claro que quando você tem mata-matas, e eu acho ótimo que a gente tenha... Eu sou o maior defensor dos pontos corridos, porque acho que esse tem que ser a guia que vai fazer com que os times entendam que só trabalhando seriamente eles vão conseguir legal, bem num campeonato por pontos corridos. Em uma competição. Isso. Tá. Mas aí você tem mata-mata na Libertadores, na Copa do Brasil, no Estado, é tudo mata-mata. E claro que o mata-mata abre a oportunidade para que você seja campeão também sem fazer um trabalho tão bem feito nos bastidores. Sobre ser bom ou não ser bom, eu tenho 2 visões. A primeira é bom que 2 clubes que trabalhem de maneira correta e profissional vinguem, consigam sucesso, prosperar. né? Lógico. É isso, porque no fim das contas está ali. O exemplo está lá. O Corinthians, por exemplo, que tem uma capacidade de arrecadação maior do que a do Palmeiras e talvez próxima do Flamengo. O Fred Luz, que trabalhou no Flamengo, né, e que era até pouco tempo um funcionário do Corinthians. Ele me falou, cara, eu vejo mais potencial até financeiro no Corinthians do que no Flamengo por conta do mercado onde o Corinthians está inserido. Por quanto se gasta de dinheiro em São Paulo e tudo mais. Então, não sei, obviamente ele tinha dados para trazer essa informação, mas olha o potencial do Corinthians. Quer dizer, então o Corinthians, legal, está curtindo a sua Copa do Brasil e o seu campeonato estadual, mas ele tem que olhar para o Flamengo e dizer, pera lá. E eu sei que agora a dívida, né, do tamanho que é... Mais de 2 bilhões, exatamente. Quase 3. Enfim. Não é simples você resolver esse problema, mas o Corinthians tem que ter no Flamengo um modelo, e talvez seja o único que pode olhar para o Flamengo como modelo pelo tamanho da sua torcida e capacidade de arrecadação. O Luxemburgo esteve aqui nessa cadeira e eu disse até para ele, eu acho que tem um pouco de exagero no que você está falando. Mas ele perguntou para mim, você acha que a dívida do Corinthians é muito alta? Eu falei, é absurdamente alta. Absurdamente alta. Ele falou, isso aí você resolve muito fácil, é simples. Eu falei, pô, Vanderlei, simples? Simples não encaixa nessa frase, não combina. Ele falou, não, pô, você pega o tamanho do Corinthians, até aí o que você está dizendo também. É isso, perfeito. Né? A condição que ele tem de arrecadação, que você falou também está certo. E aí ele mencionou a base. Ele falou, Prieto, eu não me lembro os nomes agora, mas eu lá nos poucos meses que estive, a gente conseguiu vender X milhões da base do Corinthians. Ele falou, então, se você vender 4 jogadores no ano, que não é fácil, convenhamos, né? Tudo bem que você teve aí uma sequência do Palmeiras de Endrick e Estevão, que é fora da curva, né? Completamente fora da curva. Completamente fora da curva. O João Paulo Sampaio fala isso, né? O responsável pela base. O JP, né? É isso. Ele fala isso, que não adianta, não esperem de mim um Endrick e um Estevão por ano, porque não dá. Mas também aí é aquela coisa, né, Prieto, em relação à base. O contexto te obriga a vender em condições diferentes. Então, por que o Palmeiras pode dizer, não vou vender o Endrick agora? Ou, tá bom, eu vendo o Endrick, mas vocês esperam até o final da nossa temporada aqui e aí eu te entrego. Mesma coisa com o Estevão. Estevão mesmo. Não quero. Ou então, uma oferta, sei lá, como o Palmeiras recebeu pelo Flaco Lopes e dizer, não vai ser. O Corinthians hoje
não se vê em condições nessa condição, de... né? Porque o Corinthians tem jogadores promissores, ou teve jogadores promissores que saíram de graça. Hoje o Giovani, que era um jogador criticado pela torcida, técnico, e que estava num contexto que não era dos melhores para ele, cara, ele foi eleito já na Série A italiana melhor em campo umas 4 ou 5 vezes, joga no Verona. Ele saiu de graça, tá? Você imagina se ele não tivesse saído de graça, mantém um percentualzinho ali. Né? Que você venda por, sei lá, 2 milhões de euros. 1 milhão de euros, vai. Não vou nem... Tá 1 milhão de euros, só que me mantém aí 20% desse cara. Dele, né? Na hora que a Inter de Milão tirar o cara do Verona, você vai abocanhar muito mais do que o 1 milhão de euros que você... Claro, então, eu acho que assim... Os contextos, né? Talvez esse nem seja o melhor exemplo, porque o Corinthians não conseguiu renovar e tal, mas esse exemplo de vendas que você acaba fazendo porque você é forçado, né? O Calçade sempre fala isso, fala, pô, o Corinthians, qualquer um que chegar ali com 5 milhões de reais leva qualquer jogador. Leva uma estrela da base. É isso, e não pode ser assim, quer dizer, você tem que criar os jogadores e aí tudo bem, né? Não é assim, não é que o Corinthians não tem criado o Hendricks e Estevão, mas ele tem os seus jogadores que poderiam lhe render um bom dinheiro maior do que tem rendido. Então você tem que, claro, trabalhar para ter uma base tão forte, que já não é mais o caso, como já foi, né? Porque o Corinthians já foi modelo de base e ganhou copinha, ok? Sim, mas mas terrão, acho, né? É isso, famoso terrão. Exato, famoso terrão. Mas poderia, acho que, ser mais forte e, além disso, poderia vender melhor os seus garotos. A exemplo do São Paulo também. Enfim, só para citar 2 de São Paulo, né, da capital. Ô Jean, além da ESPN, o que mais que você está fazendo da sua vida? Eu estou terminando agora uma biografia, né? Inclusive você sabe, porque conviveu muito com o meu biografado, que infelizmente não está mais entre nós, né? Que é a biografia do Mário Sérgio Pontes de Paiva, né? Que me deu um trabalho grande, mas acho que é legal, cara, porque é um trabalho prazeroso, né? Quer dizer, acho que a gente estava conversando antes no café, enfim, o nosso dia a dia ali, essa coisa de ficar discutindo temas do dia a dia do futebol, tem hora que cansa, porque são os mesmos temas, porque infelizmente a valorização muitas vezes, né, dessas discussões vai para os lados que não são lados que eu aprecio, de polêmica, eu chamo de ditadura da contundência, né, que você precisa ser contundente para conseguir repercutir ou gerar o corte ou o que quer que seja, e aí poder voltar a escrever mais, né, quer dizer, poder, como você falou, eu venho da imprensa escrita, da revista e tal, poder fazer o que é um mega perfil, né? Uma biografia é um mega perfil. Eu tinha feito vários perfis já, né, na minha vida para revista, né, Prieto? Mas a biografia é um negócio maior, muito trabalhoso, confesso que mais até trabalhoso do que eu imaginava, né? Porque nesse caso, inclusive, para passado do Mário de jogador é bastante distante já, né? As fontes já não estão mais todas aí, mesmo na imprensa você não achava coisa com tanta facilidade, mas foi muito legal, cara, foi um processo muito prazeroso, embora demorado e embora, como eu disse, trabalhoso. Quanto tempo debruçado nesse trabalho, Jean? Cara, eu acho que faz uns 3 anos, assim, tô terminando agora. Claro que, assim, se eu tivesse só isso para fazer, eu teria feito em um ano tranquilamente. Mas com a ESPN, você sabe, com as viagens para, né, cobertura. Cabeça, né? Cabeça, porque também. Cabeça. Porque também é isso, né, Prieto? Claro, não é um negócio que tem dia que não vai, cara. Eu não. Isso me dá um pouco de aflição, porque eu acho que o meu texto ele era bem melhor nos perfis. Eu via isso, meu texto melhor nos perfis, porque é aquilo, né? Você escreve um perfil, ele vai ter, sei lá, 20 mil toques, 30 mil. Você escreveu aquilo, maravilhoso, aí você relê, e lê mais uma vez, e lê a 4ª vez, e dá burilada, e fica, e o texto fica um texto final que você gosta e tal. No caso da biografia, quer dizer, eu me preocupei muito com os fatos. E concatenei esses fatos, tal. Quer dizer, foi um processo um pouco diferente, né, do que... E agora, assim, eu até pedi para um amigo, o Leandro Yamin, que não sei se você conhece, mas assim... Por nome. Editar
que tem um texto primoroso, eu falei, cara, eu não vou ter tempo não quero demorar também mais um ano para... Então, assim... Revisar tudo isso. tudo E agora, assim, entreguei esse texto para essa edição, eu vou, obviamente, receber o texto de volta dele inteiro, e aí vou ler de novo, vou fazer eventuais ajustes, tá? Enfim, estamos nesse processo de edição e depois de tocar as coisas já para uma impressão do livro. Ainda vai um tempinho aí, mas a gente imagina que em 2026 o livro esteja disponível. Deixa eu ver o que é que a gente pode discutir aqui sobre esse livro. É claro que não vai poder contar tudo sobre o livro, o conteúdo que tem, né, da biografia do Mário Sérgio Pontes de Paiva. Tem algumas questões que vão sendo discutidas até o lançamento do livro, mas eu imagino que você conversou com muita gente para fazer esse livro. Mais de 60 pessoas. Cite algumas pessoas conhecidas com as quais você esteve, se é possível claro, fazer isso sim. agora. Eu acho que caras muito importantes na vida, na carreira do Mário, né? Parceiros dele de futebol, então o Osni, que jogou com ele no Vitória, o Rivelino, né? Tive lá com o Riva no... Quanto tempo de papo com o Riva para falar do Mário? Foi uma tarde inteira ali falando do Mário. O Riva se emocionou, né? Porque se emocionou bastante, porque eles eram próximos, né? O Mário tem essa coisa de ter tido relações de amizade fortes, mas que eram breves. Isso eu fui percebendo à medida que eu ia entrevistando. Então, assim, não é que depois ele ficava e mantinha o contato e sempre falava com o Osni, que era um grande amigo dele no Vitória, o parceiro dele no Vitória, depois o Riva no Fluminense, Falcão também, falei com o Falcão várias vezes, até falei umas 2, 3 vezes com o Falcão, porque foi um cara que ajudou o Mário quando ele esteve no Internacional lá no Sul. Emerson Leão, você conversou? Conversei com o Leão também. O Leão esteve aqui. Eu vi que o Leão esteve aqui. O Leão era muito amigo dele, gostava demais. E é engraçado porque no Palmeiras, né, quer dizer, o Mário e o Leão, todo mundo imaginava que ia dar isso aqui não vai dar conflito, certo. Né? Não, todo mundo imaginava que... Perfis diferentes, é nisso que ou talvez até perfis parecidos no sentido de serem explosivos, né? Sim. Mas uma bomba atômica dentro do vestiário, né? Exatamente. E no fim das contas, eles se deram bem. Entenderam, né? Demorou um pouquinho, não foi de imediato, né? Porque o Mário era técnico e o Leão era jogador. Sim. Não, isso foi já Eles jogaram juntos. Jogaram juntos. Isso. Depois, quando o Mário não foi técnico do Palmeiras, eu estou confundindo, porque tá vendo, você tanta coisa. O grande amigo, eu diria que o grande amigo do Mário no Palmeiras foi o Jorginho. O Meia Jorginho? O Meia Jorginho, né? Que era foi talvez o mais próximo, era com quem ele dividia quarto e tal. Mas, na hora que o Mário chega, ele tem ali aquele medo das pessoas que falam, com o Leão eles vão explodir, vai ter briga, não vai dar certo. E não foi nada disso. E no fim não foi nada disso, né? Não foi nada disso. Inclusive o Leão foi uma das figuras que estava presente no velório do Mário. Então, assim, eles acabaram se dando bem ali. Acho que é isso. Sabe quando os caras são ambos direto, olha no olho e fala, não gosta, gostou, não gostou? Acho que isso acabou fazendo com que a relação deles fosse... E foi o período do doping lá, né, do Mário, quer dizer, do doping descoberto ali, enfim, que ele acaba sendo suspenso, toda aquela polêmica. Então foi um período conturbado da vida do Mário. Você viu o Mário jogar? Eu vi. Né? Eu vi já a reta, vamos dizer, a reta final, né, da carreira dele, os últimos anos. Eu tenho a lembrança dele, inclusive dessa época aí, do doping no Palmeiras, tal, quando ele jogava pelo Palmeiras, mas óbvio que escrever a biografia me fez assistir muita coisa. Era sobre isso que eu ia perguntar para você, porque você vai fazer uma biografia ou falar de algo do qual você não vivenciou, você não viu, é claro que você tem a literatura, você tem todo um trabalho que você faz de pesquisa e, por exemplo, vai escrever sobre Dom Pedro. Né? É claro que você vai fazer um baita do estudo para escrever sobre Dom Pedro, descobrimento do Brasil e tudo mais. Agora, você viu um pouco do Mário. Você escutou, acredito, muito o Mário, né, como comentarista e em entrevistas também. Sim. Como é que foi o início de construção desse trabalho, você jornalista, tendo visto um pouco do Mário,
mas para escrever a biografia dele baseado também em entrevistas que você fez. Então, foi... Porque para mim era uma novidade, né? Como eu te falei, eu tinha a dinâmica dos perfis. Só que o perfil, quando você escreve um perfil de alguém para uma revista, que era o que eu fazia, ou mesmo para o site, em geral você tem um gancho, né? Vou falar do momento que esse cara vive, né? Ou da passagem dele por X, enfim, você tem um período, né? Você limita. Quando você fala de uma vida, você tem que ir lá atrás. Você tem que ir no nascimento, né? Você tem que ir você tem que entender tudo, em que contexto o Mário nasceu, e isso pouquíssima gente sabe, né? Da infância do Mário, que foi uma infância bem difícil. É engraçado que as pessoas têm a ideia, né, Prieto, e você sabe porque você conviveu muito com ele, foi um amigo próximo dele. As pessoas têm a ideia do Mário, né, formado, porque ele era pronto, né? Tão inteligente, né, e tão articulado, um cara que falava tão bem, um cara com tanta... que as pessoas imaginavam, e não, né, ele teve uma formação básica ali de escola, num contexto familiar muito, muito difícil. Na Bahia? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Isso, ele foi criado pela avó, né? A Bahia ele já vai, quer dizer, é o primeiro grande clube dele, embora ele jogue no Flamengo também, o sucesso dele pelo primeiro momento é já no Vitória, mas o contexto da infância dele no Rio de Janeiro era uma infância que ele saía para jogar bola, o pai via muito pouco, apanhava do pai pra caramba, a mãe tinha que ficar trabalhando fora de casa, não conseguia muito... cuidar dele, tanto que a paixão dele era pela avó, né? Que foi quem deu amor, vamos dizer assim, na infância. Então, assim, aquele cara, né? Aquela altivez, aquela força, aquela sobriedade, aquela inteligência, não é fácil no contexto em que ele nasce e cresce, assim. Ele é uma figura, para mim, ainda mais rica por conta de tudo isso, sabe? De onde ele vem, de como ele passou. É mais uma das histórias de um jogador... trabalho revelador para você. Completamente. Né? Completamente, porque a gente sabe das polêmicas, a gente sabe de todas as histórias, do uso de armas, do tiro, do doping, de problemas com cocaína, né? Ele teve problemas com cocaína. Essa talvez menos gente saiba, mas são coisas que geraram notícias, mas da onde ele vem, eu acho que a ideia do Mário Sérgio talvez fosse para muita gente a ideia de um jogador que já nasce num outro patamar social, né? Sim, com uma outra formação. Uma classe, né? Tal. E não, ele na verdade faz parte da grande massa de jogadores de futebol no Brasil que vem de uma pobreza, embora ainda bebê não fosse assim, a infância... Foi muito difícil. Porque o pai, né, desaparece, se separa da mãe. Na verdade, a mãe se separou do pai, quer dizer, ela que existe. Mas aí ela tinha que trabalhar para cuidar do Mário, da mãe dela, que era essa avó pela qual o Mário tinha tanto amor, de um primo que morava com eles. Então, foi uma infância muito dura, morando em lugares de muita pobreza, com um nível de escolaridade que não foi dos mais altos, mas... se tornou a figura que você conheceu muito melhor do que eu, inclusive. Pô, o convívio com o Mário foi muito legal. Eu tenho uma coisa que eu me recordo muito bem do Mário Sérgio, porque quando a gente sentava para fazer uma transmissão numa cabine, né, assim como o Jean do meu lado, em vários jogos também, então a gente fica esperando pela escalação do time, né? Uhum. Aí hoje, Libertadores, para dar como exemplo, 1 hora antes chega a escalação dos times que vão atuar pela Libertadores da América. Uhum. E comentarista, você fica ali naquele momento, você pega assim a escalação, fala, o time vai jogar assim, assim, assado. Mas peraí, aqui vai jogar 2 zagueiros? Não. Sabe aquela... Que exemplo que eu posso te dar? O Bruno Fux do Palmeiras, mas é zagueiro? Você vai ser volante, lateral, vai ser zagueiro. Vai ser volante e tal. Então começava aquela discussão com o Mário, e o Mário sempre muito tranquilo na cabine, né? Ele até observava isso quieto, eu fico até imaginando, a cabeça dele acho que passava, inocente, não sabe nada, né? Não sabe nada. Aí teve um dia que ele falou assim para mim, ele falou, Prieto, espera os times entrarem em campo. Eu falei, mas depois que o time entrou em campo, o jogo vai começar, eu tenho que narrar. Aí, né? Eu falei, espera o time entrar em campo, e a hora que os 2 times se posicionarem no campo, com o árbitro no meio, para apitar início do jogo,
Ali Ali é que tem o desenho. tá o desenho dos E talvez destinos. só ali, né? Depois que a coisa é dinâmica, tá? Então, que loucura. Né? Ele Loucura, era muito, loucura. ele era muito bom, ele era muito instintivo, né? Acho que a relação dele com o Sim, futebol sim, era, sim. era uma relação instintiva. E a impressão que eu tenho, Prieto, tendo visto, né, os jogos que... Aliás, assim, quem não viu e quem não conhece o Mário, alguém fez uma edição da final do Mundial Do Interclubes do Grêmio. Que, claro, o Renato Gaúcho acabou sendo o cara mais falado, por ter sido o autor dos gols e tudo mais, mas tem uma edição que alguém fez com todos os toques na bola do Mário Sérgio. Ah, me lembrei do Totti agora. É uma Rapaz! Como que eu não pude? Olha aí. Mas é isso, Pá! eu achava que o Mário era mais driblador quando ele queria. Mas os tapas de primeira? Os tapas de primeira é exatamente. É um ótimo. Né? Olha que legal, você me trouxe essa possibilidade. E você conviveram há 3 anos. Há 3 com a história anos, né? dele. Porque é isso. Se você for ver. Eu conheço esse vídeo. Esse vídeo é maravilhoso. Maravilhoso. Porque o legal de quem editou o vídeo, Prieto, é que o cara foi tão honesto a ponto de colocar tudo que o Mário fez no jogo. No jogo, São exato. todos os toques do Mário Sérgio naquele jogo. Ou seja, estão também os erros. Pouquíssimos. Aí você vai ver 2, 3 erros. Pouquíssimo. E o resto é tapa de calcanhar, é letra, Sem é não olhar, sei o quê. olha É pra sem cá, olhar, toca olha pra para um lá. lado, toca para o outro. É uma partida Memorável. monstruosa, excepcional, memorável. Talvez é a mais memorável. Acho que é o grande jogo da vida dele, de fato, né? Ele mesmo falava isso também pela importância que teve o jogo, Claro, né? Talvez o o tamanho título de mais tudo, importante. né? Porque o Mário foi um cara, isso é uma constatação que eu tive depois de falar com tanta gente e ver tanta coisa, né? É o que eu estava te falando. Que o Mário, ele poderia ter sido muito maior como jogador e como técnico também. Porque ele era brilhante nas ideias, tal, só que ele não tinha a menor paciência para o futebol. A verdade, né, e acho que eu estou autorizado a falar isso, porque os parentes... Ele não gostava do meio do futebol, não era um meio que o agradava, assim. Então ele tinha essa coisa de que, no fim, era o trabalho dele, era a profissão dele, mas ele não era um apaixonado pelo meio. Não que ele não fosse apaixonado por futebol, porque para jogar a bola que ele jogava, você tem que curtir muito aquilo. Claro, claro. Mas ele não gostava muito do meio. Então você vê que mesmo a coisa de ser técnico, que ele sempre... técnico, comentarista, técnico, comentarista, técnico, comentarista. Por que ele ficava alternando, né? Porque ele não aguentava ser técnico o tempo todo, né? Ficar... claro, e às vezes a questão era, quero ganhar mais dinheiro, vou ser técnico. Não vai ser comentarista. Depende. Depende. Mas é que técnico em geral, né, Prieto? Técnico é... Claro. Ainda mais os times que ele dirigiu, né? Exato, porque ele dirigiu grandes clubes e tal. Depois tudo bem, pega alguns de uma escala um pouco menor na grandeza e no que podem pagar, como, sei lá, o Figueirense, Ceará, a Portuguesa, né, que aí já foi mais uma reta final, mas ele alternava muito por conta da questão financeira também, e talvez não tenha sido técnico o tempo todo e nem tenha sido um técnico tão importante, porque ele não tinha saco para isso. Essa é a verdade. É verdade. E dentro desse tema que você acabou de colocar, eu não vou ficar falando muita coisa aqui dos papos que eu tinha com o Mário, porque a gente vai ver o livro aí, em breve. Mas tinha, por exemplo, ele que às vezes era contestado até por jogadores e dirigentes de clube que ele estava treinando, porque às vezes, exatamente o que você colocou, ele botava o time para treinar e ia sentar na arquibancada. Eu falava, mas você não é um técnico, você não é um treinador, o que você está fazendo aí? Ver de cima, né? Estou trabalhando. Claro. Ele tinha uma coisa de métodos que não eram tão comuns, assim, sabe? E mesmo a coisa de exigir a marcação, pressão, que hoje é uma coisa meio básica, né? Exigir que porque é engraçado, ele era um jogador muito técnico e era o cara que era um jogador muito técnico e o cara que quando virou um treinador que exigia
né? O Mário Sérgio provavelmente não jogaria no time dele. Destrói o técnico, né? Porque ele queria que os caras marcassem, ele queria os times mais pegadores, ele exigia algo pragmático em algumas coisas. Hoje quem não exige, né? Que técnico não exige que, sei lá, os seus atacantes marquem? Claro. Todo mundo tem que marcar a saída de bola, tem que acompanhar a lateral e tudo mais. Isso não era o padrão da época e o Mário já fazia isso. Né? Entre outras coisas, né? Entre outras... acho que, não sei se a gente pode chamar de inovações, porque talvez ele não fosse o primeiro a fazer, mas ele era um cara com uma visão à frente. Bom, vamos aguardar ansiosamente aí pelo livro. Eu vou, obviamente, quando ficar pronto, você vai receber um. Que legal. E eu vou lá na noite de autógrafo, vou estar lá na fila gigantesca, lá atrás, esperando para pegar uma dedicatória. Vai passar pelo voo da Chapecoense também, né? Vai, o voo. Enfim, eu estou justamente nesse pedaço agora, que é obviamente a parte final do livro, né? O acidente. Tá. Já ouviu falar no Bate Pronto aqui, o quadro do programa? Já ouvi falar. Que todo mundo chega aqui, rapaz, e pede para fazer esse quadro, sabia? Eu só venho, só vou se Você sabe que eu sou péssimo nessas coisas. Às vezes eu falo, eu sempre digo que eu respondo numa entrevista completamente diferente do que eu respondo na outra, nesses bate-prontos, em geral, assim. Se você me perguntar a mesma coisa daqui a 3 semanas, talvez vai ser outra resposta. Eu pense diferente. Legal. Depende Mas isso aqui é tema. divertido. Vamos lá. Diversão pura. Porque como é bate-pronto, eu quero ser rápido, e aí às vezes eu faço isso. Uma que você pode responder rápido. A Roma vai vencer uma Champions League? Não num curto prazo. Olha lá, já não foi uma resposta tão curta, né? Mas não no curto prazo. Não, mas pode explicar, não se preocupe em ser monossilábico. É muito difícil montar uma seleção de 1 a 11 com jogadores brasileiros que você viu jogar. Que eu vi jogar? Não precisa ser do mesmo time. Então. Assim, de admiração. Olha, eu já estou com dificuldade no goleiro, Prieto. Eu te ajudo. Porque eu... Leão, Marcos, Dida, Rogério Ceni. Quem mais você viu jogar? Alisson. Tafarel. Eu gostava muito do Tafarel porque ele era um cara muito econômico, né? Assim, não era espalhafatoso? Zero, né? Exato. Tem goleiro hoje em dia que valoriza. Valoriza e gosta de fazer uma... Tafarel? Tafarel pode ser o goleiro. Vamos fazer lateral, 2 zagueiros e um lateral? Vamos lá. Direita. Vamos pôr o Cafu. Cafu, 2 zagueiros. 2 zagueiros, né? Não, você escolhe. Aldair. Espetáculo. Aldair acho que é... Espetacular. Nível... Porque jogou na Roma. Também tem isso. Mas é que o Aldair eu tava lembrando dele. Vai vir Falcão ainda. Cara, eu vou falar Ricardo Rocha. Nossa! Né? Eu vou, assim, obviamente, talvez se eu fosse desenhar essa seleção parando, pensando todos os candidatos, eu fosse fazer uma seleção diferente depois. Mas agora eu vou fazer os que me vem à cabeça de imediato. Isso aí. Tá? Claro que você vai esquecer de jogador até melhor do que você vai falar. Exatamente. Lógico que vai esquecer. Todo mundo esquece. Eu esqueço. Cafu, Aldair, Ricardo Rocha, Roberto Carlos. Tafarel, né? Você escolheu? Tafarel, vamos de Tafarel. Tá. Você vai ser retranqueiro, 2 volantes ou vai colocar acho que não precisa, né? Vamos ganhar. Vamos colocar lá vamos começar da frente, porque assim depois eu vou colocando o que precisar colocar de volante, né? Primeiro vamos fazer gol. É isso. Vamos pôr Ronaldo, certamente. Ronalducho, né? Fenômeno. Isso. Ronaldo Fenômeno. Aí a gente é meio obrigado, né? Por o Ronaldinho Gaúcho, que eu acho que foi de fato... Ronaldinho Gaúcho. Estou escrevendo porque depois eu vou escalar. O Romário, vamos pôr o Romário na frente com o Ronaldo, fazer uma dupla de ataque. Isso? Romário. Aí, pelo menos... Falcão. Como disse o Vampeta para mim uma vez, a gente estava na seleção brasileira, despedida para ir para a Copa de 2002. E aí estava o Roberto Carlos ao nosso lado e estava aquela história do Ronaldo Fenômeno, vai para o Real Madrid, vai para o Real Madrid, vai para o Real Madrid. Aí o Vampeta olhou para o Roberto Carlos e falou assim, tartaruga, vai para lá? Parece que vai. Falou, quem é que corre nesse time agora? Exatamente. Por isso que eu estou colocando... Eu vou colocar um volante agora para dar uma...
Mas eu vou colocar o Falcão de volante. Eu sabia! Tá faltando o quê? Tá faltando 2, é isso? Faltando Totti. Não, Totti não, é só Pô, brasileiro. posso fazer uma coisa, vou ser criticado, mas... Você vai cortar? Eu vou... Tem um corte? Tira o Ronaldinho Gaúcho e coloca o Zico, cara. Tem um corte, então. É isso. Corte. É isso. Cortou. Quero um time, Cortou. mas põe o Zico aí. Zico. Isso, põe o Zico. É. Agora... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltam 2. Faltam 2 aí. É um volante. Que poderia ser, né? Aquela coisa... Não se importe com o lado do campo. Não, tudo bem, né? Mais um volante, mais um meia, né? Um 4-4-2 clássico daquele da moda antiga, né? Boa. Cara, eu acho que assim, a Copa de 82 para mim foi um marco... Eu lembro talvez seja memória afetiva, mas acho que não, porque o próprio Guardiola, tanta gente que fala do... Nossa Senhora. Então vamos pôr essa dupla de volantes dessa Copa. Quem que você pôs? Cerezo? Ah, então, né? Não. O Cerezo seria ótimo, cara. Não. É que eu ia pôr o meia recuado. Quem que você pensou? Quem corre nesse time, né? Quem? Sócrates. Sócrates. Então, se a gente colocar o... Eu gostei desse Cerezo aí, hein? Você vai apanhar. Por que eu tô esquecendo de quem? Você vai apanhar. O que eu tô... Não, vai lá. Não. Por que eu vou apanhar? Pelé! Não, mas não, mas é que eu não vi. Não, mas você vê até hoje. Tô brincando. Obviamente não. É que eu coloco o Pelé em tudo. Eu colocaria, mas é que você falou que eu vi jogar, né? Não, claro, é que eu tô brincando com você. Eu sou muito novo, Prieto. Eu tô brincando. Tá valendo, tem um jogador. É que eu coloco o Pelé até em futsal, vôlei. Mas por isso que eu gosto muito quando você faz o que você fez, que é falar que você viu jogar, porque senão... Não. Você abre de um jeito que vira uma bagunça. Mas eu entendo que, por exemplo, toda vez que me pedem um time dos sonhos do Palmeiras, como é que eu não vou colocar o Ademir da Guia, né? Claro. Então é isso. Mas aí é aquela coisa, é time dos sonhos. Você viu jogar já facilita. Que eu vi jogar. E assim, eu tô dando uma forçada, né? Porque acho que assim, o Sócrates mesmo e o... Você não viu, né? Eu é criança. Eu vi, não vi como eu vejo hoje, né? Os jogadores atuais, assim, profissionalmente. Então eu tô... Né, o próprio Zico, enfim, são caras que eu vi. Eu percebi. O quê? Você não viu muito. Você botou o Sócrates para correr, para marcar? Não, então, para marcar não. É que eu fiz o time, como é que você chamou? Quem é que corre nesse time? Quem é que corre nesse time? Mas eu sempre acho que tem que fazer... Grandes nomes. Quem é que corre nesse time? Dane-se quem corre. Eu acho que assim, na hora que a gente... E fora que sim, se você olhar mesmo para a seleção de 82, cara, você vai ver que era... Ou pegar a seleção de 70, mas aí tudo bem, eram tão outros tempos que a coisa... Né, que você só tinha a camisa 10 praticamente, né, naquela 70? Tá louco. Depois do Clodoaldo ali, Gerson, Rivelino, o Tostão voltando um pouquinho. Era só a camisa Pelé, 10, né, cara? Jairzinho pela direita, com Carlos Alberto Torres atropelando o Jairzinho o tempo todo, que ele tinha que cair pelo meio. Né, falando, não, abre o corredor porque ele vai passar. Exatamente. Ele vai passar. Então virava um atacante. E como é que a bola passava? Era só meio. Ela quicava um pouquinho e ele... E aí tem sempre aquela discussão, né? Se hoje em dia daria para fazer isso, não daria para fazer isso, tal. Eu acho que com a qualidade desses caras, né, é difícil. E você vê que volta e meia, né, tem uns malucos da vida, uns Diniz que tira todos os zagueiros e põe. Então assim, falando de jogadores da qualidade daquela Copa de 70, né, cara? Óbvio que dava, né? Acho que assim, se ia ganhar tudo ou não, é outra história. Precisava de um cara que eu considero também genial, o Zagallo. Nossa Senhora. Fenomenal. O Zagallo é engraçado, né? A gente tá desviando, mas assim, o Zagallo juntando técnico com jogador, ele tá entre os caras, os maiores da história. O Ancelotti talvez esteja também, né? Mas pegar o cara que foi um técnico grande... O Zidane parou, né, enfim, sei lá, foi aqueles anos no Real Madrid, não dá para, porque foi um jogador estupendo, mas... Mas foi legal você falar, né, porque a gente falou Zagallo, você mencionou Ancelotti. Mas imagine, que é tão impossível, mas a gente só está se divertindo, gente. Imagine o Zagallo sendo italiano.
né, com o conhecimento que ele tinha. Estou falando por conquistas Sim. de Champions League nos anos 2000. Uhum. Ele com a mesma idade que o Ancelotti. Uhum. Ia ser tão vencedor quanto o Ancelotti. Exato. Ou mais. Eu acho que sim. Eu até acho que assim, o Ancelotti, como técnico, é um cara mais preparado, é um cara assim, olhando pro... Hoje. Mas então, porque o Zagallo, acho que assim, o Zagallo ficam duas imagens, né, do Zagallo, talvez, diferentes. E aí é coisa também do... Porque o Zagallo, né, o Zagallo do Vocês Vão Ter Que Me Engolir, pra mim já não é o melhor Zagallo, né, quer dizer, Sim. é o Zagallo um pouco aquele que se baseia muito na camisa, no folclore, no peso da amarelinha e tal. Isso daí era uma parte do Zagallo na qual eu discordava, embora a história seja uma história monstruosa, né? Uma história... Monstruosa, uma época diferente, né? Não tinha aplicativo, não tinha WhatsApp, não tinha nada, né? Isso. Vou jogar com quem, contra quem. Isso. Porra. Para você também, a coisa da informação. É isso, porque o Zagallo muitas vezes fala, eles que têm que estudar a gente. Ele falava muito isso. Falta um jogador na seleção. Falta um jogador. A gente tá aqui na coisa. Aqui, ó. Tafarel, Cafu, Aldair, Ricardo Rocha e Roberto Carlos. Falcão, Sócrates, Zico. Você pode colar um meio ou outro atacante, se quiser. Bom, mas tá? se Romário, quiser Ronaldo. deixar o Ronaldinho, mas aí quem corre nesse time, né? Tudo bem. Quer pôr o Ronaldinho? Vamos deixar o Ronaldinho. Vamos? Então tá, Ronaldinho. Deixar o Ronaldinho. Ficou bom esse time, né? Pô, ficou bom pra caramba. Quem tem uma Mas é meio seleção fácil dessa? também, é um time meio óbvio, né? Se tornaram óbvio pelo talento, né? Tafarel, Cafu, Aldair, Ricardo Rocha e Roberto Carlos. Falcão. Aí separa, vírgula. Falcão, vírgula. Para. É 4-1-3-2. Realmente quem corre nesse time. Vamos lá agora. Gênio, craque ou bom jogador? Tá. Isso é fácil. Tá Cara, bom. Gênio, craque ou bom jogador? Tá bom? É bom deixar claro que o bom jogador já é bom jogador, né, Já é Prieto? bom jogador, Então- não é ofensa nenhuma. Tá. É bom jogador pra caramba. Luiz Pereira. Craque. Eu O zagueiro. O problema é que ninguém chama zagueiro de craque, né? Eu Mas. discordo. É. Mas eu não tô aqui pra correr, não. Tô Não, aqui pra tá, perguntar. tá. Ademir da Guia. Craque. Eu vou pôr todo mundo quase em craque, acho. Alex. Craque. Edmundo. Craque. Evair. Craque. Esse eu adorava. Esse tinha muito da qualidade dessa qualidade que eu falei. Claro que era um centroavante, posição diferente, mas essa coisa de jogar pro time, sabe? O centroavante que não é o fazedor de gol, Sim. é o cara que joga com um pivô, que 12º jogador aqui tá louco, hein? monstruoso. Então, essa seleção que eu fiz não é uma seleção, assim, é uma seleção de qualidade, mas não é uma seleção Botamos no papel minha uma seleção. Isso. A gente não estudou um mês para fazer a convocação. Eu tô pondo todo mundo no craque, né? Parei no Evair. Rivaldo. Cara, eu tô pondo todo mundo no craque, Tudo bem. Prieto. Tá? Porque pra mim, eu vou explicar já. Posso... Gênio, eu acho que assim, eu coloco o Messi... Então espera. ele tá aí? Não sei, espera. Tá bom, Vai, tá bom. Vai, chega. Rivaldo, craque. Craque. Djalminha. Craque. Zinho. Espera sair a escala lá da TV. Cara, depois você fala. Então, Espera sair a escala, hein? Cara, eu amo o Zinho, assim, e é um jogador pelo qual... Mas eu acho que o Zinho foi um bom jogador, muito bom jogador. Acho que um pouco olhando para a questão tática, ele foi um jogador tecnicamente muito capaz, mas taticamente muito aplicado e tal, então acho que eu colocaria ele no bom jogador. Rafael Veiga. Bom jogador também. Zidane. Craque. Maradona. Gênio. Que enfim. Mas aqui então são poucos nesse... Messi. Gênio. Ronaldinho Gaúcho. Esse tá no limite, esse me pegou, cara, porque eu acho que a entrega, eu vou colocar gênio, mas é na aptidão, não na entrega. Pra mim, o Zidane foi maior que o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, sabe? Então você botou um gênio no teu time. Romário.
Craque. Ronaldo. Quer falar do Romário, alguma coisa? Não, então, cara, tá vendo como eu falo que eu me embanano nesses... Assim, me embanano no sentido de que, quando eu falo gênio, eu tô falando mais da aptidão do que da entrega. Porque, para mim, tanto o Romário como o Ronaldo entregaram mais do que o Ronaldinho Gaúcho. Eu acho que eles são... eu deveria colocar... Na concepção, o que você ia falar? Fala. Bota esse corte da explicação dele junto, para ter contexto, para ter sentido. Boa. Para não deixar ele sozinho. Porque eu tô... Não esquece. Se ele me ligar depois reclamando de corte... Isso, por favor. Eu peço demissão aqui. Alerta de... Isso é importante. Mas acho que eu vou ser mais generoso, né? Posso fazer umas correções? Então vou pôr o Zidane em gênio. Aí eu vou pôr o Romário e o Ronaldo. Eu vou ser mais generoso. Vamos pôr. Porque eu não posso pôr o Ronaldinho como gênio e esses outros não. Traz o vinho pra gente. Arruma tudo aí, arruma tudo. O Romário você falou, o Ronaldo você falou. Isso, então. Gênio. Vinícius Júnior. Craque. Rafinha. Rafinha... Aliás, não, eu vou pôr o Vinícius Júnior, bom jogador. Rafinha, bom jogador. Eu acho que precisa mais para virar craque. Tá. Del Piero. Craque. Cannavaro. Bom jogador. É que aí eu tô sendo preconceituoso com o zagueiro, né? Como eu não fiz com o Luiz Pereira na primeira resposta. Foi o melhor do mundo. Ele foi o melhor do mundo, mas assim, o Cannavaro foi um baita zagueiro, foi um muito bom jogador, mas ele, assim, é que a Copa do Mundo foi um negócio espetacular. Eu acho que o prêmio foi bem entregue, porque o que ele jogou... Para um zagueiro? Então... Mas porque todo mundo fala, por um zagueiro. Mas, cara, o que ele jogou naqueles 7 jogos é um negócio monstruoso. Quem contesta o prêmio tem que rever Vai ver os jogos. Vai ver os jogos. Agora, o Cannavaro, ele foi um baita zagueiro, mas ele não foi isso a carreira toda. Entendeu? Então eu acho que, embora eu concorde com o prêmio e tudo mais, eu acho que foi um bom jogador. Maldini. Olha, esse é dos zagueiros que... não, pois eu já tô mais generoso, né? Vamos pôr os gênios. Gênio. Falcão. Gênio. Agora eu liberei, o gênio virou... Vitor Roque. Não, bom jogador. Memphis Depay. Bom jogador. O que você tá rindo? Cara, o Memphis Depay é bom... O Memphis Depay é bom dizer que... Porque eu tô curtindo É bom dizer que o Memphis Depay é o maior artilheiro da seleção da Holanda, assim. Então é bom jogador, mas é bom jogador pra mim. Arrascaeta. Eu tô feliz por um monte de bom jogador, porque, cara, eu pus o Zinho um bom jogador, eu ia ficar puto comigo. Porque eu amo o Zinho. É outra coisa, isso! Eu sei. Quem que você falou? Não mistura, Arrascaeta, craque. Pedro. Bom jogador. Gustavo Gomes. Muito bom jogador. Marcos. Craque. Dida. Craque. Alisson. Craque. Esse aqui eu não vou colocar. Duelo agora. Fiquei curioso. Não quero responder, mas só me fala. A hora que a gente for encerrar a entrevista, vão subir, sabe, filme, sobe os créditos, aí vai entrar esse. Tá bom. Duelo agora. Esse ou aquele. Tá. Ronaldo e Romário. Ronaldo. Ronaldinho Gaúcho, Neymar. Ronaldinho Gaúcho. Marcos ou Dida? Dida. O que você tá... Onde que eu parei? Marcos Dida. Marcos ou Rogério Ceni? Rogério Ceni pelos gols feitos. Alisson ou Marcos? Marcos. Esse aqui agora é legal. Miller, Edmundo. Nossa, esse é bem difícil, cara, porque os dois muito brilhantes e de jeitos diferentes. Aí, aquilo que eu te falei do gostar do jogo coletivo e tudo mais, eu acho que o Miller foi mais o jogo. O Edmundo era mais genial, né? Edmundo.
Comecei com uma explicação. Comecei com a explicação de um. Meu Deus, que é isso? Edmundo era mais genial, como é que você pode escolher outro? Edmundo, pronto. Tudo bem, lembrei das genialidades do Edmundo, vamos ficar com o Edmundo. Tele Santana e Luxemburgo. Ai, cara, então... Isso aqui é uma delícia. Pô, isso daí cara. pode não ter empate nesse. Tem. Eu vou ficar com Tem, empate. claro Eu não que vou tem. abusar do empate, mas o cara, o Luxemburgo, assim, o Luxemburgo no seu auge era muito Gênio. muito gênio. É. Então, Luxemburgo, Felipão. Luxemburgo, como treinador, Luxemburgo. Abel, Felipe Luiz. Abel ainda. Ó, não acabou, tá? Não acabou, bate pronto. Ainda tem a pergunta. Eu quero agradecer. Valeu, Jean, que Então, delícia, cara. muito Obrigado. bom. Eu que Obrigado, agradeço. obrigado. Foi muito legal, cara. Te admiro pra caramba. A recíproca é verdadeira e você sabe. Eu fiquei muito feliz quando eu tive a oportunidade de voltar para a ESPN e estar do teu lado ali no Linha de Passe. Os vários programas que nós fizemos juntos. Quando nos conhecemos na Alemanha, eu já curtia pra caramba você, tá? Então a sua presença aqui foi motivo de muito orgulho para mim. Não, Obrigado. Você sabe que a recíproca é absolutamente Obrigado, verdadeira fantástico, em legal. tudo, né, Prieto? E acho que a gente sempre se deu muito bem. Quando Muito você bem. chegou, voltou à ESPN, a gente sempre se Você deu me muito recebeu bem. de braços abertos Tanto no lá. Linha como nas transmissões de jogos que a gente fez. E por isso eu fiquei muito feliz de poder ter vindo aqui para a gente conversar aqui, mas também lá antes Lá no nosso cafezinho. cafezinho. Então foi muito obrigado. Muito obrigado. Foi muito legal mesmo, cara. Imagina. Valeu. Sucesso com o livro, sucesso na ESPN. Valeu. Tá bom? Beleza. Gênio, craque ou bom jogador? Totti! Gênio! Gênio! Ainda bem que eu dei aquela. Eu abri, né? Porque eu tava falando que só ia Você achou ser. que não ia ter o Totti? Pois é, eu tinha esquecido. Quando eu falei que gênio ia ser só Messi, você viu que eu tava me complicando, né? Messi, Maradona e Pelé, sei lá, se eu ia ficar só nesses daí, eu ia me dar mal, né? Então foi bom ter aberto um pouco, porque agora me permitiu encaixar o Totti, que eu Então, tenho gênio de pra gênio, outros craque ou também. bom jogador? Totti. O quê? De gênio, craque ou bom jogador? Totti. Gênio. No duelo, Totti ou Kaká? Totti. Valeu. Valeu, turma. Obrigado, Jean. Mais uma vez. Valeu, Valeu, Pedro. pessoal.